Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Fanfic Star Wars, Skywalker, capítulo 111, Saindo da Ordem 2. Depois de algum tempo em Naboo com Padme e Ayla, todos tiveram que retornar às suas funções. Se fosse por enquanto, já que Anakin estará preparando a si mesmo e a outros membros da Ordem para partir. É claro que eles podem tentar detê-lo, mas com força? Ele acha que não. Os Jedi podem ser muitas coisas, mas restringiram seus movimentos e capacidade de liberdade aos requisitos mínimos quando se trata dele ou de outras pessoas. Suas restrições estavam todas em conformidade com as regras e ele não se importava em segui-las livremente. As guerras clônicas são o início do fim da paz milenar da República. Um pequeno incidente estranho, mas feliz, que ocorreu como resultado da ocupação de Geonosis pela República, foi que eles seriam incapazes de mantê-la por muito tempo. Anakin sabia que eles não tinham capacidade ou economia para sustentá-lo, o que significa que seria todo dele quando partissem. O Império seria finalmente capaz de proteger suas linhas do hiperespaço de todas as dimensões espaciais ao redor da sede do Império, Tatooine. Porém, quando isso acontecer, ele provavelmente terá que contestar o Conde Duoka ou o criador de androides de Duoku Pogli pelo planeta. Ele tem certeza, entretanto, de que tudo ficará sob seu controle, não importa o que Duokan diga. Isso tornaria o exército da Sei cada vez menor, impactando significativamente o resultado da guerra. Não, a menos que Sidious ou Duoku tenham algum outro plano ou projeto para contornar essa falha quando ela aparecer. Por enquanto, porém, ele terá que esperar. Dentro da Ordem Jedi, uma coisa interessante e digna de nota aconteceu. A elevação de outro mestre Jedi ao Alto Conselho foi feita. Foi apenas um substituto para um mestre que estava descendo do cargo. Havia algumas coisas para fazer dentro da Ordem, a principal delas era acessar os arquivos Jedi, baixando todas as informações, carregando os múltiplos holocrons, Jedi e outros de dentro das paredes do templo e a lenta semeadura da dissidência de dentro para criar o caos. Ele não queria simplesmente ir embora, isso não causaria nenhum impacto. Sem nenhum impacto, muitos Jedi que desejassem partir seriam reduzidos ao mínimo e aqueles que estivessem dispostos a partir e ingressar em uma nova ordem seriam ainda menos. Quanto mais sobrar, melhor para ele. Ele logo estaria anunciando criando rumores de outro grupo de sensitivos à força que criaram uma ordem, uma organização dentro do Império, que não tinha exatamente as mesmas opiniões dos Jedi. É claro que nem todos iriam querer ingressar na ordem, e aqueles que saíssem teriam muito mais para cuidar de seus próprios negócios. A doutrinação da Ordem Jedi foi bastante forte e embora Anakin tenha afetado muito aqueles que lhe são próximos, os jovens que ele ensinou e alguns outros com quem interagiu, ainda seria difícil. Pelo menos ele estava bem sabendo que Ayla, Sha'ak, Barriz e Ahsoka partiriam com ele quando chegasse a hora. Ele já havia informado todos os quatro sobre o que iria acontecer, e dos quatro o único que estava mais hesitante foi Sha'ak. Ele teria que confrontá-la sobre isso mais tarde. Depois havia o resto da ordem, que atrapalharia muito a sequência de eventos. Porque se ele vinculasse isso com a tomada de Geonosis para interromper a produção em massa de androides para a Sei, isso poderia afetar a guerra também. Espere um minuto. Se eu assumir o controle da Geonosis, enfraquecerei o CS no longo prazo. Se eu levar alguns dos Jedi comigo para o Império, enfraqueceria os Jedi que se tornariam generais na guerra. Anakin pensou consigo mesmo. É isso mesmo, como Anakin separa as coisas que deseja e descarta o resto porque é um comedor exigente. Ele obteria os melhores pedaços e potencialmente nenhuma das desvantagens. Isso o prepararia melhor do que Sidious e o prepararia para o que está por vir. Quais seriam sem dúvida quatro ameaças principais? A Sei, a futura república que se transformaria em Império Galáctico, os Uti e os Yuzhan-Vong. Enquanto Anakin pensa sobre isso, essas são as principais ameaças externas. Mas ele conhece alguns problemas internos onde parece que alguns indivíduos não gostam da propaganda feita pelos androides vivos e agora também da propaganda feita por seus cidadãos. Na verdade, era ridículo e se Anakin pudesse, ele tentaria colher suas energias espirituais baseadas na fé se houvesse alguma. Infelizmente, se ele quisesse experimentar uma ideia como essa, ele precisaria desenvolver rapidamente seu plano espiritual. Sua dimensão celestial foi originalmente criada apenas para seus androides, mas agora se expandiu para um paraíso completo para gangster. Ocasionalmente, ele começou a visitar a dimensão do inferno para ver como funcionava e começou a puxar para dentro da força e a criar sua própria dimensão. No entanto, ele apenas iniciou este processo e aqueles que morrem e estão apenas ligeiramente conectados a ele através do super soro, criado através da alquimia Sith avançada, não podem ascender ainda. Então seus seguidores que estavam morrendo, que são poucos e distantes entre si, mas ele não pode exatamente impedir o avanço da idade para todos, agora ele pode. Talvez. Isso estava fora de questão, no entanto, ele queria criar um paraíso. Então ele criaria um paraíso, mas por enquanto estava se desenvolvendo e pelo que ele sabia, a absorção da energia conhecida como força estava acelerando o progresso. Outro fator foi a sua conexão espiritual com ele, indicando sua propriedade exclusiva deste espaço espiritual. Ele também pensou em suas outras ideias, mais especificamente em sua ideia de recriar os aspectos orientais do cultivo em sua vida anterior, pois havia algumas conexões entre a força e esses aspectos. Ele se tornaria um jovem mestre chinês? Não, seria mais apropriado chamá-lo neste momento de líder da seita. Ele vinha experimentando a manipulação midi-chloriana e o campo de energia da força, para ver se deveria fazer o que queria. Depois houve os aspectos científicos de tentar editar a estrutura dos midi-chlorians, onde ele teve que criar um supervírus com o objetivo de poder editar os midi-chlorians. Isso era super perigoso, pois se algo desse errado, ele
poderia se desconectar completamente da força se não tomasse cuidado. Ele seria livre, mas a que custo? O custo seria sua conexão com as garotas, mas também suas habilidades dentro da força, mas o aspecto mais importante era a conexão. Suas habilidades dentro da força poderiam ser replicadas através de outros métodos. Havia espécies no universo expandido de Star Wars capazes de usar habilidades psíquicas independentemente da sensibilidade à força e geralmente adquiriram essas características como resultado da evolução. O que significa que havia outras maneiras de se tornar mais poderoso se ele realmente quisesse, mas suas atuais capacidades físicas e mentais já estão bem acima do resto. Outra coisa a levar em consideração é se ele mudar seus midi-chlorians, por assim dizer, e atualizá-los. É se ele poderia mudá-los de volta para a composição e estrutura celular original. Ele provavelmente seria capaz disso, como se pudesse mudar isso, ele também deveria ser capaz de mudar de volta. Não é assim que a evolução geralmente funciona, mas tanto faz. Anakin pensou consigo mesmo. Jovem Tano, veio me ver, certo? Yoda falou enquanto Ahsoka veio consultar Yoda novamente. Quando vou conseguir um mestre? Ela não havia sido escolhida e sabia que era por um motivo específico que lhe foi negado. Nenhum mestre a aceitaria, mas isso não significava que ela falhasse, pois lhe disseram especificamente que ela teria uma. Seu professor será mestre Skywalker. Yoda respondeu sua pergunta. O olho dela se iluminou. Realmente, mesmo que ela estivesse ciente da partida de Anakin e iria com ele também, isso não significava que ela estava imune a algumas coisas, como a excitação de se tornar sua aluna assim como Barris. Yoda sentiu que era a hora de Anakin contratar outro aprendiz e iria lhe dar uma força, um que ele aceitaria e não voltaria, pois havia muitas ofertas que ele havia recusado antes. Muitos jovens em potencial estavam prontos para serem ensinados pelos melhores, mas ele os recusou. Foi somente depois que Barris foi nomeado cavaleiro que Yoda sentiu que era a hora de ele aceitar outro aluno. Mesmo não aceitando, Yoda sabia que não recusaria o pedido desse pequeno Togruta. Tornar-se oficialmente aluno de Anakin antes de deixar a ordem com ele era o objetivo de Ahsoka. Ela queria que ele reconhecesse seus esforços e por causa de sua insistência ela seria recompensada. É claro que ela não sabia que Anakin não estava querendo aceitar uma aluna porque sabia que estaria deixando a ordem, mas se for Ahsoka ele provavelmente não se importaria em aceitá-la publicamente como sua. Cantarolando para si mesmo, mas em voz alta, Yoda responde. Sim, você é forte dentro da força. Midi-chlorians mais altos do que o meu próprio Skywalker. O mesmo se aplica a você. Os Jedi fazem testes padronizados para ver a sensibilidade da força dos alunos, mas isso nem sempre é feito e o de Ahsoka foi esse o caso. Chegou ao conhecimento do conselho que Mestre Skywalker, juntamente com outras senhoras, era próximo da jovem Tano e por causa disso a testou. Os resultados foram bastante surpreendentes, já que ela testou ainda mais alto na força do que Yoda também, mas não na mesma extensão exagerada que Anakin. Afinal, ele é o escolhido. Então, vou me tornar forte como Annie. Yoda achou isso estranho e suspeitava do motivo pelo qual as garotas eram tão apegadas. Ele conhecia a aura estranhamente atraente do menino e tentou relacioná-la com um Jedi que ouviu falar há algum tempo. Ela seria instintivamente capaz de reunir o apoio das pessoas inconscientemente por causa de suas habilidades naturais da força relacionadas à empatia, às emoções e à mente. Talvez o jovem Skywalker também não soubesse que tinha algo assim. Yoda sabia que Anakin tinha alguns segredos, mas todo mundo tinha e não queria se intrometer muito, pois não parecia nada contra a ordem ou seu código. Talvez eles tenham sido duros em seu julgamento inicial sobre o menino, mas isso era coisa do passado e parecia que ele havia seguido em frente. O que Yoda não sabia, porém, era que Anakin seguiu em frente. Não, na verdade ele não seguiu em frente. Ele não estava na localização dos Jedi neste caso e sempre pensou em si mesmo, naqueles com quem ele se importava e nas pessoas de seu império. Felizmente, os Jedi receberiam ajuda, mas infelizmente sofreriam alguns danos causados por Anakin no futuro durante a guerra. Talvez. Mas tempo, dedicação e esforço para seu treinamento futuro você deve ter. Yoda afirmou. Obrigado, mestre Yoda. Você não sabe o que fez. Ahsoka agradeceu e por causa de seus sentimentos de gratidão ela decidiu que iria revelar algo a Yoda que não faria mal a ninguém. Especialmente porque esse segredo foi abandonado há muito tempo e não era mais usado por Anakin. Há uma entrada que vai fundo no templo. Lá você encontrará um antigo templo Sith abandonado. Ahsoka disse antes de se levantar e sair deixando Yoda confuso. Ahsoka revelou isso porque Anakin já havia retirado tudo de importante da base que ele havia feito para si mesmo. Não tinha mais nenhum tipo de propósito para ele e como não servia a um propósito, seria descartado. Como os Jedi podem querer saber de algo assim? Ahsoka disse a Yoda essa informação como agradecimento por ela mais tarde ter que fazer um relato editado dos eventos que levaram à sua descoberta. Já que foi ela quem lhes contou isso, ela teria que criar a mentira. Espere. Padawan Ahsoka. Yoda gritou para ela parar. Sim. Ahsoka sorriu de Leku para Leku no endereço pelo qual Yoda havia ligado para ela. Ela não era mais uma cria, mas uma Padawan. Uma aprendiz e alguém que ela admirava e amava muito também. Venha comigo, você deve. Templo Sith abaixo. Diga a mim e ao conselho que você irá. Yoda disse em tom de exasperação e seriedade para ter certeza de que Ahsoka sabia da gravidade de tal afirmação. Ahsoka não se incomodou e está simplesmente feliz. Claro, mestre Yoda. Eu posso fazer isso. Ela ainda estava sorrindo, como um bebê que ganhou seu doce favorito. Ahsoka iria então explicar aos membros do conselho sobre a base escondida abaixo. Eles explorariam o Templo Sith e descobririam a divergência presente dentro da força aqui que estava bloqueada
bloqueando sua visão. Isso, em combinação com outros eventos, tornaria Sidious mais cauteloso, pois agora os Jedi estariam cientes do que estava prejudicando suas habilidades baseadas em previsão. Eles podem não ser capazes de lidar com essa vergência do lado negro, mas isso não importaria porque, como agradecimento, Anakin absorveria a vergência em si mesmo para aumentar ainda mais sua atração dentro da força. Seu poder, força e energias radiantes. Eles não saberiam deste evento, mas isso seria feito antes de ele partir. Mais uma vez, Anakin obteve muito dos Jedi e seria cruel da parte dele não, pelo menos, desabafar um pouco sobre o problema deles. Estou de volta. Anakin afirmou ao entrar no templo Jedi com Ayla em seu braço. Felizmente também não havia mais ninguém por perto, pelo menos desconfiado de tal comportamento e no máximo, indignado por serem tão ousados em agir como amantes na estação da primavera. Não, estamos de volta. Ayla forneceu que ainda estava incrivelmente feliz após os acontecimentos recentes e agora que tinha Anakin só para ela seria capaz de ir até ele. Ela não queria que fosse em Coruscant porque ela não estava pronta e apreciava que Anakin soubesse disso. Agora, porém, ela pensava consigo mesma sobre quando isso aconteceria. Se ela não dissesse que sim, isso nunca aconteceria porque, embora lascivo e ganancioso, Anakin era muito compassivo e tinha muita temperança. Seu autocontrole era tão exemplar que ela se perguntou se ele tivesse decidido apenas se tornar um Jedi e seguir completamente a doutrina, ele algum dia seria influenciado? Então, o que você acha que faremos então? Anakin tinha um sorriso malicioso no rosto ao ver a expressão nos olhos de Ayla e sentir o conflito dentro do vínculo deles. Eu não sei. Ela sussurrou com uma expressão tímida. Vamos para o meu quarto então, há todos os tipos de proteções para impedir intrusos. Anakin disse sabendo que ela estava com vontade e queria isso. Desejava isso mais do que nunca e se ele não fizesse nada agora, demoraria um pouco até que tivesse outra chance. Não que demoraria tanto, apenas significava que mental e emocionalmente ela não estaria pronta novamente se ele simplesmente rejeitasse seus avanços continuamente. Isso só a faria se sentir inadequada, o que só se tornaria um problema maior com o passar do tempo. Ayla apenas assentiu e respondeu com um sussurro. Ok. Ela gaguejou fofamente. Capítulo 112, a partida 1. Anakin e Ayla voltaram para o quarto dele. Ayla estava nervosa, mas Anakin estava com frio. Porque não havia necessidade de entrar em pânico, ele não era como Ayla, a virgem. Ele era um Shad, um homem Sigma. Chega com isso. Eu simplesmente me estremeci. Anakin pensou consigo mesmo. Anakin tossiu para si mesmo enquanto afastava seus pensamentos daquelas coisas bobas, pois tinha uma dama para entreter. Ele não seria um bom marido agora se não pudesse satisfazer as necessidades de sua esposa. Anne? Ayla o questionou enquanto ele fechava a porta atrás de si. Sim. Ele caminhou até ela enquanto seus olhos gritavam desejo. Vai doer? Ela estava nervosa, mas não assustada. Não, ela sabia que Anakin cuidaria dela, mas como essa seria sua primeira experiência, ela estava ansiosa. Pelo que entendi, a anatomia dos Twi'lek é semelhante à dos humanos e por isso tenho certeza que sim. A única diferença real em comparação aos humanos é o seu leku. Anakin disse não saber realmente ou ter se aprofundado apenas para saber sobre a biologia alienígena. A maior parte de seu tempo é focado em si mesmo e por isso faz com que grande parte de seu conhecimento médico seja centrado nos humanos. Então você não sabe. Ayla apenas lançou um olhar inexpressivo para Anakin. Para resumir, sim. Anakin respondeu honestamente já que sua maneira indireta de dar uma resposta sem responder não funcionou. Ayla, cansada de esperar, saltou sobre ele. Os dois então iam e voltavam encorajando um ao outro e Anakin tinha que se certificar de manter a conexão que ele tinha com as outras garotas. Caso contrário, eles sentiriam o feedback do que estava acontecendo entre os dois. A Díade certamente tinha muitos benefícios e assim como ele podia sentir o prazer dela e até vivenciá-lo, ela sentiria o dele e vivenciaria também. Isso basicamente significa que eles trocariam sentimentos físicos e espirituais na medida em que isso se tornasse real. Anakin certificou-se de que ninguém mais ouviria o que estava acontecendo na sala, pois isso seria perigoso e ele não gostou da ideia de compartilhar nem mesmo sons criados a partir de seu acoplamento. Ele usou a força, mas o fez furtivamente para realizar o que queria, pois podia dividir sua mente de muitas maneiras diferentes, sem se importar com a eficiência. Mas a maior parte de seu foco estava em Ayla neste momento. Se Anakin permitisse que as coisas fossem ouvidas, gemidos e gemidos acalorados soariam de dentro. Parece que Ayla não gritava, mas certamente aumentou a experiência sensual da situação. Anakin também estava experimentando uma liberação onde ele poderia finalmente voltar a ter a fruta que desfrutou em sua última vida e antes de ter que parar de ir aos bordéis de Coruscant depois de se tornar oficial com Ayla. Ele aguentou por um longo tempo e agora ele poderia finalmente se entregar ao máximo que pudesse. Ayla não seria capaz de levá-lo durante todas as noites e dias que ele fosse capaz de suportar. No processo de acasalamento, a Díade foi se tornando ainda mais forte. À medida que os dois se engajavam na experiência, Anakin e Ayla puderam ver muito mais as memórias um do outro. Ayla não viu tudo nem nada parecido, mas ela foi capaz de ver as dores pelas quais ele havia passado. Mas por causa de suas atividades atuais, qualquer parte dessa angústia foi afastada pelo prazer. Anakin também foi capaz de ver algumas de suas memórias e decidiu, ao mesmo tempo que mantinha um controle rígido sobre sua própria mente, garantir que não visse ou mesmo transferisse demais as memórias dela para si mesmo. Mais uma vez ele gostou de sua privacidade e por isso não queria invadir a dela também, mas neste momento eles se tornaram um só.
só. O objetivo da Díade era esse único propósito, ou pelo menos esta versão da Díade era. Isso continuaria por cerca de 2 horas antes que a Ayla ficasse mental e fisicamente exausta devido ao treino. De manhã ela se sentiria dolorida, mas se lembraria dessa experiência com extrema clareza. Ela estava feliz e em vez de ser transformada em um animal absoluto, ela conseguiu manter sua sanidade em vez de ser quebrada. Por que Anakin iria querer quebrá-la de qualquer maneira? Ela é dele agora e para sempre, não havia dúvida disso, felizmente porque eles são capazes de compartilhar um com o outro, sentimentos físicos. Anakin também foi capaz de alcançar sua liberação e não se preocupou em impedir que sua semente entrasse nela, pois não havia absolutamente nenhuma chance de Ayla ficar grávida. A razão é que, embora seja possível a existência de híbridos, isso foi devido à manipulação genética e Anakin teria que mudar um pouco para fazê-lo. Na verdade, se ele realmente quisesse, poderia ter incluído a compatibilidade genética entre ele e outras espécies que não eram humanas ou quase humanas através da arte do pequeno. Ele não fez isso porque não havia necessidade disso antes, mas se ele quisesse ter filhos com suas esposas mais estranhas, é uma obrigação. Então, depois que a intensa batalha de Ayla e Anakin terminou, ele começou a fazer exatamente isso. Basta que suas células, especificamente seus espermatozoides, sejam capazes de engravidar com perfeita estabilidade genética fêmeas de outras espécies. Ele começou com os Twi'lek, depois passou para os Togruta e terminou com os Merialans porque atualmente não estava conectado com nenhuma outra espécie além dos humanos e das mencionadas. Acho que isso é o suficiente por enquanto. Anakin pensou consigo mesmo enquanto Ayla se enrolava na cama nele. Seu tamanho era grande o suficiente para fazê-lo abraçá-la com bastante facilidade e ela, em seu estado de espírito exausto, estava inconsciente. Ela instintivamente o segurou. Ele avidamente retribuiu o abraço, pois não se importava que ela fizesse isso. Não havia chance de ele ter um braço morto simplesmente porque ela usou o braço dele como travesseiro. Seu corpo e outros fatores estão muito avançados para que algo assim aconteça. Enquanto Ayla dormia, Anakin realmente não tinha muito mais o que fazer, a não ser apenas repassar o que estava acontecendo na galáxia, ou mais especificamente em seu próprio império em desenvolvimento. A primeira coisa que o alertou foi a revolta de alguns combatentes pela liberdade. Ele não tem certeza sobre o que exatamente esses lutadores pela liberdade estavam lutando, mas eles estavam prejudicando os povos e os seus próprios interesses. Isso simplesmente não funcionaria. Parece, no entanto, que Grievous já havia sido encarregado de lidar com os hereges e foi sua mãe quem conduziu tais ações. Demorou algum tempo, mas parece que ela está se tornando cada vez mais implacável com os outros e, embora tenha mantido sua gentileza, parece, no entanto, que ela desenvolveu o hábito de aplicar punições severas. Provavelmente isso não foi ajudado pelo fato de esses rebeldes estarem tentando depor não apenas ela, mas também garantir que ele não fosse capaz de assumir o título de imperador. Afinal, sua mãe o ama muito e em breve os dois se reuniriam, mas ele deveria pelo menos tentar fazer tudo o que pudesse aqui antes de partir. Ele ainda tem alguns assuntos inacabados em Coruscant que não incluem o nexo sob o templo, nem envolvendo Sidious e seus planos, mas envolvem a corrupção subterrânea de Coruscant. Ele basicamente se tornou o subchefe do submundo do crime de Coruscant e reduziu bastante as taxas de criminalidade. Sua personalidade como Vader era extremamente poderosa quando se tratava de táticas de intimidação, combine isso com a voz e pronto. Todos quase todos se curvariam diante dele. Infelizmente, Vader estava se tornando cada vez mais irrelevante e ele teria que aposentá-lo em breve. No momento em que está deixando os Jedi, Vader estaria passando seu manto para Anakin, por assim dizer. O grande, massivo e esmagador exército de droides ficaria, oficialmente, sob seu controle depois que Vader preparasse tudo para ele. O que ele faria com o nexo subjacente, entretanto, era outra questão, já que atualmente dentro da Força ele tem a capacidade de esmagar um planeta inteiro se quisesse. Em parte, foi por isso que ele não queria criar a Estrela da Morte, pois não haveria necessidade. Assim, o nexo e toda a sua energia de força seriam purificados antes de partir para a construção de sua dimensão espiritual que ele começará a chamar de céu. Por que não? Céu é uma palavra conectada ao céu, e através disso, estaria conectado a mim e ao Império. As palavras têm muito significado e seguem seu tema de nomear as coisas com seu nome e sua nova dinastia. Ele não pôde evitar, pois ajudou a ter certas coisas associadas a ele, sejam pessoas que se identificam com seu Império, seu reino espiritual ou com ele mesmo e as manipulações genéticas que ele fez para criar uma nova vida. Ele então exploraria suas opções atuais dentro da expansão de seu Império. Por enquanto ele esperaria que a República se retirasse da ocupação de Geonosis, o que lhe permitiria a expansão para outra via do hiperespaço. Havia também outras rotas ocultas do hiperespaço que ele havia aprendido com a lesma gorda chamada Jabba. Ele estaria dando um uso muito maior a essa informação à medida que expande sua influência pelas orlas exteriores da galáxia. Foi o princípio do fim. O fim iniciando a estadia temporária e prolongada de Anakin com os Jedi, é claro. Hoje transmitirei a você meu próprio código. Anakin falou com o grupo de jovens sobre o que poderia ser sua última vez ensinando no templo. Professor, o que você quer dizer com seu próprio código? Um estudante perguntou a ele. Sim, Mestre Skywalker, você disse que estaríamos aprendendo sobre a natureza do lado luminoso da força. Outro filhote apontou. Anakin estava tentando fazer com que as crianças se referissem a ele como professor ou simplesmente usassem o termo senhor em vez de mestre. Apenas alguns foram corajosos o suficiente para romper abertamente com os ensinamentos dos Jedi, mas muitos estudantes mantiveram seus ensinamentos para os outros Jedi ocultos. Ele havia solicitado que fizessem isso porque o Conselho Jedi estaria muito interessado, mas neste momento ele não se importou muito. Se as crianças falassem, isso não afetaria e poderia até lhe dar um motivo para ir embora. Mestre Skywalker, outro aluno o questionou enquanto Anakin se fechava em si mesmo. Sinto muito, mas eu estava apenas pensando.
pensando sobre Ok? Os alunos estavam sempre curiosos para saber o que ele pensava, porque era como se ele tivesse uma biblioteca inteira dentro da cabeça. Bem, tecnicamente ele fez com suas memórias, pensamentos e conexão com a matriz que agora se espalhou por Tatooine e outros sistemas estelares, ele fez. Eu estava pensando sobre o que vai acontecer em breve e como isso afetaria a todos. Os Jedi, a República, eu mesmo, mas o mais importante, as vidas inocentes de cada pessoa. Isso inclui vocês pequeninos também. Anakin falou que pensava sabendo que às vezes as crianças podem dar uma solução para sua mente perturbada. Tenho certeza que você superará qualquer problema que tiver, mestre. Um aluno disse antes que o resto da turma participasse para ajudar a aumentar seu moral, que deveria estar sempre em alta. Ele estava com medo e não tinha medo de admitir que estava com medo. Seria uma tolice, incrivelmente, colocar esses sentimentos no fundo de sua mente. Poderia muito bem acabar mordendo na bunda. Obrigado a todos vocês por suas palavras de encorajamento, mas o que eu estava pensando não será resolvido apenas superando isso. Há muitas coisas acontecendo e muito mais acontecerá nos próximos anos e tentei preparar todos vocês o melhor que posso. Anakin olhou para todos eles, mas eram apenas uma aula das muitas que ele fez ao longo dos anos. Ele desenvolveu um relacionamento semelhante a um mentor com muitas dessas crianças e muitas delas o consideravam uma forma de figura paterna. Ele não era contra isso, pois as crianças precisam dos pais, quer os Jedi não gostem de admitir ou não. Por ter se tornado uma figura a ser admirada por muitas crianças, ele estaria colocando a si mesmo e a eles em risco ao partir, mas tinha que fazer isso. Ele só esperava que quando chegasse a hora, eles não ficassem arrasados ou sentissem que ele os estava abandonando. Isso está longe de ser verdade e se pudesse, levaria todos com ele, mas isso seria fazer o mesmo que os Jedi fizeram. Sequestro de crianças. Ele os salvaria de qualquer destino sombrio que pudessem encontrar no futuro, especificamente com a destruição e desmantelamento da Ordem Jedi. Ele estaria lá porque não queria ver crianças morrerem, não como o original sem pensar as massacrou. É claro que ele sempre poderia defender um caso, mas não seria capaz de levar consigo nenhum aluno em potencial, pelo menos não seria capaz. Ele tem a sensação de que muitos jovens e talvez até padavans tentariam segui-lo até Tatooine. Ele pode ser capaz de sustentar todos eles, mas certamente não é capaz de dividir tanto sua atenção. Bem, ele pode. Mas o que ele quis dizer é que seria extremamente difícil fornecer amor familiar a eles, visto que ele estaria fazendo outras coisas. O que aconteceu quando sua própria família começou a aparecer? Muitas coisas eram complicadas e por serem pessoas jovens e impressionáveis, ele não queria dar a impressão errada ou transmitir-lhes que o que fazia era sempre certo. Ele tinha que garantir que as pessoas, especialmente os jovens, não o considerassem perfeito. Isso os prejudicaria no futuro quando acontecesse. Ele não seria capaz de ajudar absolutamente todos. Mesmo que ele quisesse também. Acho que deveríamos parar por enquanto. Todos aqui podem fazer uma pausa e se divertir. Anakin disse e as crianças sem hesitação concordaram e correram para fora do espaço da sala de aula para fazer suas próprias coisas. Suspirando, Anakin saiu apenas para ser parado por um dos alunos da turma. Eu sei que Mestre Skywalker está em conflito, mas o mestre não precisa se preocupar conosco ou com qualquer outra pessoa de quem você cuidou. A garotinha humana sorriu e continuou. Acredito que não importa o que você faça, a decisão será correta. Anakin olha para a garota e tenta decifrar o motivo de ela ter vindo, mas jogou esse pensamento para o fundo da mente, já que a criança obviamente estava apenas tentando animá-lo. Obrigado. Não se preocupe, estou decidido. Não haverá como voltar atrás, sempre foi assim e continuarei nesse caminho. Anakin deu um tapinha na cabeça da garota antes de ir embora. Capítulo 113, a partida 2. O que Anakin iria falar com as crianças era uma elaboração do código da força que ele recitou e contou a elas. Ele dava essa lição pelo menos uma vez por ano a todos os jovens que podia, apenas para ter certeza de que eles conheciam as diferenças, as falhas e podiam comparar e contrastar os significados, ocultos ou não, dentro de tudo. É preciso olhar por baixo. Era algo que ele dizia constantemente a todos os filhotes que podia, para garantir que entendessem que sempre há mais. Não há fim para a jornada de uma pessoa ao longo de sua vida e sua evolução não para em se tornar um padawan, cavaleiro, mestre ou mesmo um membro do Alto Conselho Jedi. Fluindo por tudo, há equilíbrio. Não há paz sem paixão por criar. Não há paixão sem paz para guiar. O conhecimento desaparece sem força para agir. O poder cega sem a serenidade de ver. Existe liberdade na vida. Há propósito na morte. A força é todas as coisas e eu sou a força. Esta é a versão completa do código que ele adotou em sua ordem. Fluindo por tudo, há equilíbrio. Embora a força realmente tivesse lados inerentemente da luz e das trevas, Anakin reconheceu que esses aspectos não poderiam ser separados sem consequências negativas. Se o lado negro e o Sith ganhassem domínio, a vida se tornaria autodestrutiva e seria extinta. No entanto, se o lado da luz e a busca pela paz da Ordem Jedi acontecessem, a galáxia cairia em letargia, apatia e eventualmente desapareceria e morreria. Tanto a luz quanto as trevas faziam parte da força, e todos os aspectos da força tinham que ser estudados e respeitados. Isso não era algo que Anakin fosse o único a saber, pois certamente havia outros que também haviam descoberto aspectos do equilíbrio. Onde os Sith e os Jedi falham, Anakin compensará e garantirá que alguma aparência de equilíbrio seja mantida. Não há paz sem paixão por criar. Não há paixão sem paz para guiar. Para Anakin a paixão era parte integrante da vida. Sem isso, o que impediria alguém de simplesmente meditar nos mistérios da força até que seu corpo se atrofiasse? No entanto, a paz interior era necessária para concentrar as paixões de forma construtiva e proposital, em vez de treinamento indiscriminado, caça a artefatos ou simples destruição sem objetivo final. Paixão sem paz era uma simples loucura. Paz sem paixão era apatia.
Anakin é extremamente apaixonado por tudo que tem feito, exceto por todas as coisas incríveis que fez. Todo o bem que ele trouxe não teria sido possível sem seus esforços. Sem vontade de fazer algo, mas o fez a partir de um lugar de harmonia, onde desmoronaria à medida que seus desejos o queimassem de dentro para fora. Ele iria queimar por dentro se não se temperasse adequadamente. O conhecimento desaparece sem a força para agir. O poder cega sem a serenidade para ver. Encontrar a verdade, promover a paz e a compreensão, estas eram atividades nobres. Mas sem usar as verdades encontradas para promover mudanças ou melhorias dentro e ao redor de si mesmo, ter o conhecimento não fazia sentido. Da mesma forma, o poder sem propósito além de aumentar a si mesmo não tinha maior significado. Anakin tinha muitas maneiras de se tornar poderoso e ele o fez, e é aqui que ele precisava ter um propósito para esse poder. Esse propósito era originalmente proteger a si mesmo e a sua mãe, mas esse desejo só cresceu com o tempo. Agora ele tem muito mais para proteger, não pararia de aumentar seu poder, não só para si, mas para os outros e para sua libertação da força. Há liberdade na vida, há um propósito na morte. Para que a vida exista deve haver caos e ordem em igual nível. Às vezes, as leis precisavam ser quebradas e às vezes o caos deveria ser colocado em ordem, mas nenhuma delas deveria ser encerrada permanentemente. O empurrão e a atração entre os dois mantiveram a galáxia viva, crescendo, mudando e melhorando. A vida é mudança. A evolução é a chave para essa mudança e através desta mudança, Anakin continuaria a ficar cada vez mais forte. Ele pode ter imortalidade, o que deveria significar que permaneceria inalterado, mas o fato é que ele poderia mudar a qualquer momento. Transforme sua biologia e composição genética para melhor atender às suas necessidades, ou mude sua mentalidade para se adaptar melhor à cultura, religião ou modo de vida atual. Se ele não conseguisse acompanhar o tempo, ele ficaria para trás. A força é todas as coisas, e eu sou a força. Luz e trevas, bem e mal, vida e morte, ação e inação e reação, paz e guerra, a força abrangia todos os aspectos da galáxia. Anakin sabia que para ser verdadeiramente um guardião da vida não era possível escolher. Não se podia negar à vida suas emoções, a morte tinha o seu lugar. E rejeitar ou concentrar-se em alguns aspectos enquanto ignora outros era simplesmente negar a realidade e a si mesmo. Tornar-se um ser completo e guardião da força exigia abraçar tudo, o que é algo que Anakin já vinha fazendo há muito tempo. Ele pode gostar da força, mas não tinha separação completa se quisesse. Seu objetivo de criar seu próprio campo de energia baseado na força e modificação de midi-chlorians pode ir contra esse inquilino. Ou Anakin fez um trabalho tão bom na interpretação do código que o interpretou literalmente. Ele se tornaria a força e a força se tornaria ele, o que significa que ele seria realmente e verdadeiramente o que empurra, o que puxa, o negativo e o positivo. Ele se tornaria morte, vida e tudo mais. O vivo e o cósmico. Rumores já haviam se espalhado por toda a Ordem Jedi sobre algum tipo de facção ou ordem nas orlas exteriores dentro do Império. Isso levou as pessoas a investigarem esses supostos indivíduos sensíveis à Ordem da Força que não eram Jedi. O Alto Conselho Jedi foi informado disso e todos se reuniram para descobrir o que estava acontecendo, mesmo sendo apenas rumores. Isso poderia trazer uma grande mudança se fosse real. Interessantes esses boatos são. Yoda falou enquanto eles discutiam o que era essa informação. Mestre Ti, você descobriu as origens desses rumores em torno desta nova e misteriosa ordem? Massi perguntou a Sha'ak já que ela havia sido encarregada da investigação, mas ela já sabia disso, então não disse nada, exceto uma verdade editada. Ela não gostava de mentir para nenhum deles, pois mesmo não sendo tão próxima de ninguém, ainda criava em sua mente o fardo de manter as coisas escondidas de outras figuras de autoridade. Descobri que vem de dentro do templo. Isso é tudo. Ela revelou que isso desencadeou outra rodada de discussão sobre a possibilidade de que o CIS esteja de alguma forma envolvido nisso quando esta nova ordem e sua localização estão supostamente no Império. Um lugar onde os Jedi podem ir, junto com qualquer outra pessoa, mas isso não significa que era onde eles eram necessários no momento. O início da Guerra dos Clones desencadeou uma cadeia de eventos que os levou a ficar sem recursos, tanto dentro da Ordem como da República. Envie alguém a quem devemos ir e descobrir se os rumores são verdadeiros. A validade da afirmação deve ser confirmada. Mundi falou sendo o mais zeloso dos mestres Jedi da sala. Você não acha que estamos sendo muito precipitados aqui? Depa questionou. Deve haver uma razão para tal boato existir e se encontrarmos quem o iniciou, poderemos tomar medidas dependendo do que essa pessoa pode nos fornecer em informações. Mestre Bilaba está correto. Devemos nos aprofundar. Yoda disse. Não temos tempo suficiente, temo, mestre Yoda, que isso seja algo que causaria um cisma dentro de nossa ordem. Massi continuou. A República precisa urgentemente da nossa ajuda e parece que não há mais ninguém aqui que possa ajudar. A direção que o Senado estava tomando era tornar os generais Jedi da guerra, de fato porque não havia ninguém além dos Jedi para melhor representar o Senado e a República. Eles eram a facção mais centralizada fora do sistema da República, então é claro que seriam arrastados para a confusão. Na verdade, eles não deveriam, mas devido a uma série de coisas, eventos, pessoas empurrando e balançando tudo em uma determinada direção, os Jedi não podem fazer muito além de concordar. É claro que eles sempre poderiam voltar à paz dos monges, mas isso não iria acontecer e os Jedi seriam forçados a entrar na linha de frente. Mestres, cavaleiros e até padavans. O campo de batalha não é lugar para uma criança, mas haveria várias pessoas indo para lá. Houve alguma notícia do Senado? Massi perguntou e Plo-Koon respondeu. Sim. Em suas conversas com o Império, eles não disseram que existe tal ordem. Eles também tentaram ficar longe disso por algum motivo e mesmo que isso não vá contra o acordo entre a República e o Império, certamente criou algumas tensões. Plo-Koon finalizou. Tensões que isso criou sim. Caos dentro da ordem ainda mais.
Yoda concordou com a cabeça. A Ordem encontrava-se num estado precário, pois aqueles que não quisessem envolver-se na guerra poderiam tentar sair à menção desta nova ordem, longe dos problemas da República. Os Jedi e aqueles que estavam lá dentro não eram apenas drones estúpidos ouvindo instruções de sua abelha rainha, mas tinham vontade própria e independente. Isso só piorou com a influência de Anakin de cima a baixo. Embora tenham sido principalmente os jovens e os padawans recentes que foram influenciados pelo envolvimento de Anakin no processo de ensino, ainda mais foi o fato de que Anakin já pregou para algumas pessoas antes e suas divergências com o código, a ordem e tudo mais que existia. Acalme aqueles dentro dos Jedi, devemos. Traga Anakin, precisamos, é necessária uma investigação mais aprofundada. Yoda disse para encerrar, o que fez com que todos saíssem da sala. Palpatine ficou inacreditavelmente intrigado pelo fato de haver algo que chamava sua atenção imediata que poderia muito bem ser um grande obstáculo aos seus planos, se quisesse. O Império tinha sido um espinho em seu sapato, onde concessões tinham que ser feitas para apaziguar o Império em rápida expansão que era governado tanto com o punho de ferro quanto com a palma gentil de Fi Skywalker. É claro que ele sabia que não devia acreditar que tal sucesso fosse provocado apenas por aquele ex-escravo. Era impossível que algo assim tivesse sucesso sem a ajuda de algo ou alguém poderoso, seja alguém com a mente, habilidades da força ou puro carisma necessário para criar e puxar para colocar as pessoas sob seu controle sem que elas percebessem esse fato. Meu senhor, notei alguns movimentos que indicam que o Império está interessado em Geonosis. Dooku falou através de um dispositivo de comunicação holográfica. O que? Irritado, Sidious saiu de seu eu interior. Diga-me, o que mais está acontecendo lá com a suposta ordem sensível à força que prega sobre o equilíbrio? Sua voz estava especialmente tóxica hoje, ao que parece. É como parece, na minha correspondência com eles houve muito pouca menção sobre algo assim. Dooku respondeu. Eles se juntarão a algum dos lados da guerra? Já tomaram a decisão? Sidious perguntou com pressa. Sim, eles decidiram não participar e continuarão a não fazê-lo, mas parece que apesar disso estão dispostos a pisar em nossos pés. Dooku respondeu. Aquela garota estúpida. Sidious ainda mais zangado do que foi jogado em coisas usando telecinesia e relâmpagos ondularam ao seu redor em sua loucura antes que ele se lembrasse de seu estado mental. É claro que Sidious estava se referindo a Fi, a atual imperatriz que tem atrapalhado seus planos em menor escala, mas se ela decidisse assumir o controle de Geonosis, seria um grande revés para Sidious e Dooku. Eles ainda precisavam de alguma maneira de continuar reabastecendo seus exércitos e também deram uma parte considerável da riqueza, recursos e droides da Federação Comercial. Sidious estava planejando usar, ou mais como se estivesse controlando Dooku para continuar usando CIS em um esforço para garantir que ele se tornasse cada vez mais próximo da autoridade absoluta, à medida que a República passa de uma república para uma ditadura e eventualmente para um império onde ele governaria como imperador. A riqueza, o poder, o prestígio, a fama, a glória que ele traria ao Sith e ele seria capaz de gravar seu nome nos livros de história como o melhor e mais brilhante Sith que já existiu. Ele criaria um império, viveria para sempre e em um esforço para imitar seus antigos mestres Sith, recriaria o eterno Império Sith. Desta vez seria um sucesso, ou pelo menos foi o que Sidious disse a si mesmo, completamente convencido de que seria para sempre, eterno e nunca morreria. Morto pela força por outra pessoa pela decadência de seu corpo e forma física, tudo isso não seria nada diante de seu grande projeto. Mestre, Dooku questionou porque não sabia se Sidious havia se acalmado ou não com sua raiva. Não se preocupe, meu aprendiz. Foi apenas uma breve liberação da minha energia reprimida. Você não acreditaria na idiotice da República. Sidious disse que precisava se esconder novamente, o que estava ficando cada vez mais difícil com o passar do tempo. Sua pele fica cada vez mais pálida a cada dia. Sua pele está flácida, o que o faz parecer velho. Muito antigo, apesar de não ser tão antigo para os padrões da República. Claro, mestre. Eu queria saber se havia algo que eu pudesse fazer para impedir o Império de reivindicar Geonosis, mas não consegui pensar em nada que fosse viável sem nos expormos. Dooku disse. Tudo bem, só teremos que contornar esse problema. Sidious cerrou os dentes enquanto continuava. Há muito mais oportunidades, mas por enquanto parece que você terá que racionar alguns dos androides que tem atualmente em estoque. Sim, mestre. O comunicador de Dooku disparou e agora Sidious foi deixado sozinho com seus pensamentos e emoções crescentes. Capítulo 114, a partida 3. Vou deixar a ordem. O que você disse? Eu disse que estou deixando a ordem. A partir deste instante, deste momento, não serei mais um Jedi. Anakin, você não pode estar falando sério. Você ao menos ouve o que está dizendo? Os dois conversando são Anakin e Qui-Gon. Claro que eu sei. Anakin respondeu. Se eu não soubesse o que acabei de dizer, estaria louco. Qui-Gon com uma surpresa clara e terrível perguntou quando sentiu um buraco no estômago. Por favor, você deveria reconsiderar sua decisão. Sugiro que nós dois esqueçamos que essa conversa aconteceu. Mestre, você não pode ignorar e desfazer minha decisão. Você não entende as coisas pelas quais passei para que você se juntasse? Qui-Gon perguntou. E todas as coisas que eu te ensinei? Estou bem ciente de seus esforços e dos esforços de todos que me ajudaram, mas isso não significa que eu deva ficar. Escolhido ou não, sou eu mesmo e minha decisão é final. Anakin afirmou com firmeza. Anakin, Qui-Gon começou. Eu sei que você teve divergência sobre o código e com a ordem em geral, mas você não pode simplesmente ir quando for mais necessário. Você não entende que sair agora pode ter consequências importantes? Eu entendo. Acho que não. Há muitos dos quais gostariam apenas de deixar a ordem. Você não é o único e se for, o escolhido vai embora. Isso criaria uma reação em cadeia dentro da ordem, com muitos Jedi saindo para segui-lo ou para qualquer outro lugar que puderem. Qui-Gon disse. Anakin queria informar seus mestres, os dois.
Primeiro ele confrontou Qui-Gon sobre sua saída e essa reação é a que ele esperava. Olha, muitas vezes eu mesmo quis deixar a ordem, principalmente depois de descobrir a verdade sobre a imortalidade espiritual ao me tornar um fantasma, mas isso não significa que eu saí. Eu sou necessário. Qui-Gon explicou com um suspiro cansado e ombros caídos. Você não pensou por que eu queria ir? Anakin questionou. Eu tenho. Qui-Gon respondeu esperando Anakin continuar. Então você não deve me impedir. Eu irei informar o Mestre Windu também. Queria dar um adeus adequado a vocês dois e agradecer pelo que vocês dois me forneceram. Anakin disse grato pela orientação dos dois, mas é só isso. Foi apenas orientação, nada mais, nada menos. Não tendo mais nada a dizer a Anakin, Qui-Gon só pôde suspirar. Tudo bem. Se essa é a sua decisão e acredita que é a escolha certa, que a força te guie no seu caminho, pois ela sabe e eu sei que você vai precisar dela. Curvando-se, mas não totalmente, diz Anakin. Obrigado, mestre. Anakin não estava mais se curvando. No entanto, há algo que eu queria perguntar a você, e é se você quisesse ir embora comigo, mas pela sua reação parece que, apesar de considerar isso e de ter feito isso há algum tempo, você não está disposto a ir. Você está certo ao presumir que eu rejeitaria sua oferta. A República está agora em uma situação precária, e mesmo depois da guerra, eu provavelmente ficaria. Não há mais nada fora da vida de um Jedi para mim. Qui-Gon disse. Anakin sabia que Qui-Gon permaneceria como Jedi, e mesmo se ele partisse, ele partiria como Jedi, e certamente morreria como Jedi. Era da natureza de Qui-Gon ser assim. Agora irei até o Mestre Windu e também o informarei da minha decisão antes de ir ao conselho. Anakin disse. Sim, isso é o melhor. Qui-Gon respondeu que parecia ter envelhecido um pouco. Anakin poderia ter saído da rede assim como Dooku e reaparecido com o Império, levando seu povo a novos patamares enquanto os Jedi lutam para encontrá-lo. Mas isso não criaria o impacto que ele queria, ele precisava tornar pública a sua decisão, pelo menos dentro do templo. Depois havia as garotas de quem ele se aproximou e que sem dúvida ficariam tristes se ele simplesmente desaparecesse do nada, porque elas tentariam segui-lo também. Como poderia permitir que eles ficassem para trás? Mas fosse embora, ele não queria que ninguém escolhesse entre ele e outra coisa. Isso estava errado, assim como ele não queria escolher uma garota em vez das outras, pois isso seria contra ele. Se ele tivesse que escolher entre quem salvar de um penhasco e alguém morreria, ele iria contra as opções apresentadas e criaria a sua própria, mesmo que isso significasse que ele morreria tentando mudar esse destino. Se ele realmente tivesse que escolher entre a Ordem e o Império, ele escolheria o Império. Foi nisso que ele gastou muito tempo e esforço, e embora tenha tentado dentro dos Jedi criar um ambiente melhor, ele não conseguiu. Agora ele teria que continuar trilhando seu próprio caminho. Dentro da força, sua vida, o Império e a vida daqueles que estão dentro e, finalmente, seu próprio destino seriam tomados em suas próprias mãos e não colocados nas mãos decadentes dos Jedi. Como quando aquelas mãos se deterioram, ele poderia cair direto nas mãos decadentes de Sidious, onde ele definitivamente tentaria esmagá-lo com todas as suas forças. Anakin deixou Qui-Gon sozinho na sala de treinamento que eles costumavam usar. Mestre Windu. Anakin disse que havia combinado um encontro com Massi. Anakin, por que você me chamou aqui, especificamente para conversar a sós? Massi o questionou. Estou aqui para contar a vocês sobre uma decisão importante que decidi tomar. Anakin disse enquanto Massi esperava que ele continuasse. Eu irei embora. O que você quer dizer com ir embora? Se você está falando em ir a algum lugar, você já é um adulto. Não há necessidade de me informar sobre sua decisão. Massi percebeu que Anakin não estava falando sobre deixar Coruscant por um tempo. Pedaço. Mas não foi isso que você quis dizer, não é? Massi terminou. Não, não é. Anakin disse balançando a cabeça. Ok, então. Parece que isso é algo importante. Não me diga que você de alguma forma quebrou o código, talvez. Você se apegou a alguma coisa, ou a alguém? Massi questionou Anakin. Não se trata apenas do código, mestre. Anakin respondeu. Não apenas sobre o código, então você o quebrou? O que mais você fez então? Massi o estava questionando com calma e não parecia tão chateado com seu raciocínio implícito para Anakin ter vindo até ele. Estou deixando a ordem. Anakin decidiu simplesmente lançar a bomba. Isso provoca uma reação no calmo Massi, já que ele não esperava algo assim. O que? Massi estava agora de pé sentado. Eu ouvi você correto. Espero que sim, seus ouvidos devem estar falhando. Anakin tentou implantar algum humor sutil para garantir que Massi não esquentasse demais. Não. Como assim não? Meus ouvidos não estão falhando, é claro. Massi respondeu, mas continuou enquanto olhava intensamente para Anakin. Eu quis dizer não, você não vai embora. Vou esquecer que essa conversa já começou ou aconteceu. Sai agora antes que eu te repreenda. Estranhamente, Massi estava na mesma negação que Qui-Gon estava experimentando quando Anakin disse que estava indo embora, tentando inventar desculpas, motivos para ficar. Ambos estavam passando pelos estágios da perda, mas de uma maneira estranha. Choque e negação. Dor e culpa. Raiva e barganha. Depressão. A virada ascendente. Reconstrução e elaboração. Aceitação e esperança. Mestre Windu, você não pode desfazer minha escolha. Não funciona assim. Anakin afirmou. Vou lhe dizer agora que não sou o único que está pensando em deixar a ordem e tenho certeza de que você está ciente das consequências que aconteceriam quando eu partir. Acalmando-se, Massi se senta novamente. Qual é o motivo da sua saída? Parecia que ele superou isso rapidamente. Há muitos, alguns dos quais você conhece e outros não. Anakin respondeu. Posso saber daqueles que não conheço? Massi continuou a olhar para Anakin intensamente como se estivesse tentando ver através dele e entender o enigma que Anakin é.
Anakin então contou a Massi uma série de coisas, nem tudo por dizer, mas o suficiente para informá-lo do porquê exatamente ele está saindo, e que ele está ciente do fato de que eles não mudariam mesmo se ele partisse, mas ainda assim faria eles reconsideram como estão fazendo as coisas. Claro, o motivo não era apenas por causa dos Jedi, havia também seus próprios motivos egoístas de querer ir e quem ele levaria com ele. Anakin não deixou de fora muito do porquê e ele informou que voltaria para o Império e lá assumiria seu lugar como novo governante. Não que ele não tenha sido sempre o único e verdadeiro imperador do próspero Império. E isso é tudo, pelo menos tudo que estou disposto a compartilhar. Anakin terminou. Anakin, não mestre Skywalker. Mas se começou. Parece que você mentiu para o Conselho Jedi desde o início. Espero que você não me leve a mal, mas sempre tive meus motivos para ingressar e esses motivos eram inerentemente egoístas por natureza. Anakin respondeu. Eu aprecio de todo o coração os ensinamentos, orientações e tudo mais que os Jedi, não, você e o mestre Qui-Gon me ensinaram. Sem ele tenho certeza que não estaria onde estou hoje sem vocês dois. Sem os Jedi, eu não teria progredido tão rápido e me desenvolvido da maneira que gostei, e por isso agradeço. Anakin curvou-se para Massi quando ele terminou. Massi se levantou e caminhou até Anakin, colocou a mão em seu ombro e suspirou. Anakin. Massi fez uma pausa antes de continuar. Não há muito que eu possa dizer para mudar sua opinião agora. Ele disse isso mais para si mesmo do que para Anakin, pois sabia, desde o início, que Anakin era diferente dos demais. Diferente de seus alunos anteriores, diferente de todos os outros Jedi e seus pensamentos, embora estivesse mais alinhado com Qui-Gon, ainda estava afastado dos Jedi. Não necessariamente de acordo com os pensamentos do Sith, mas ainda não era o que um Jedi pensaria e por causa disso o conselho queria Anakin longe do templo tanto quanto possível. Eles deram a Anakin o trabalho de professor e sua maneira de pensar infectou muitos de seus alunos. Infelizmente, tudo que levou a tal coisa e sua persistência contínua em permanecer dentro do templo no final venceram. Não, provavelmente não há nada que você possa fazer. Suas palavras serão ignoradas e suas ações serão consideradas uma ameaça à minha segurança e liberdade. Anakin afirmou. Vou convocar uma reunião de emergência então. Massi suspirou e ainda decidiu apoiar seu ex-aluno. Uma reunião de emergência estava sendo realizada e Shaq sabia que essa reunião seria um grande fator para decidir se ela partiria ou não com Anakin. Ela era extremamente conectada, pois embora amasse a Ordem, seus sentimentos neste momento superaram seu apego à Ordem e agora ela o queria. Especialmente depois de seu casamento secreto com a senadora Amidala e sua colega Jedi, Ayla Secura. Arquivando-se enquanto alguns mestres do conselho não estavam presentes e foram enviados para fora de Coruscant para ajudar nos esforços de guerra. Mestre Windu, por que estamos todos reunidos aqui? E por que Mestre Skywalker está aqui conosco? É algo importante. Mundi perguntou como se também tivesse algum negócio importante para resolver. Sim, diga-nos que você vai. Yoda acrescentou que também estava curioso. Não era sempre que uma reunião de emergência era convocada. Ainda mais por Windu, já que ele não era do tipo que conversava sobre as coisas e preferia resolver os problemas sozinho imediatamente, agindo. Foi visto ao longo de como ele fazia as coisas, seja desde ensino até missões e outras coisas que os Jedi fazem. Pelo menos ele poderia estar calmo o suficiente para meditar. Não sou eu que tenho algo importante a dizer, mas o mestre Skywalker que precisava da audiência de todos. Massi respondeu enquanto todos pareciam preocupados porque havia algo dentro da força, dizendo-lhes que algo de grande importância estava acontecendo neste momento. Shaq era a única que sabia o que isso significava. Afinal, ela tem sido uma participante ativa quando se trata de fomentar o desejo de Anakin de partir. Não ajudou o modo como ela se conectou a ele de uma maneira mais íntima. Bem, o que é então? Yadlidon falou porque ela era um tanto próxima de Anakin porque ele tinha algum interesse na espécie que ela e Yoda são. Vim até todos vocês hoje para dizer. Anakin parou para criar algum efeito dramático. Estou deixando a ordem. Isso deixa a sala um caos, já que de vez em quando os mestres conversavam entre si para questionar Anakin, porque ele estava fazendo isso, como ele poderia fazer isso e muitas outras coisas foram ditas. Anakin, com sua audição superior, foi até capaz de captar um bem finalmente aconteceu. Silêncio. Isso chamou a atenção de todos enquanto Yoda agora comandava a sala. Já chega. As razões do jovem Skywalker ele deve explicar. Anakin então passou a contar tudo, todos esses motivos, transmitindo sua decepção por não ter conseguido fazer nada para mudar o destino deles. O que levantou algumas sobrancelhas, fisicamente para quem tinha sobrancelhas e mentalmente para quem não tinha. Ele não entrou em tantos detalhes com todos aqui como fez com Qui-Gon ou Massi, mas ainda assim disse o suficiente para ter certeza de que eles sabiam que ele não seria o único que iria embora. Ele partiria com Barris, Ayla e sua agora nova aprendiz Ahsoka. Algo que o surpreendeu, pois ele não achava que Ahsoka ainda se tornaria seu aprendiz por causa das mudanças que havia feito. Entregue seu sabre de luz, você deve. Yoda não discutiu e apenas pediu a Anakin o sabre que ele tinha com ele. Essa foi uma das razões pelas quais ele não estava tão preocupado com o sabre de luz que compraria, já que os sabres de luz são perdidos o tempo todo. Ele sabia que iria devolvê-lo. Era uma sensação que mesmo se ele partisse secretamente ele ainda teria deixado o sabre para trás. Não foi perfeito e certamente poderia ter sido feito com muito mais esforço. Criar algo verdadeiramente único para ele viria em breve. Mas Mestre Yoda, não. Todos devem ficar calados. A escolha de Skywalker será respeitada. Yoda disse que Anakin precisava entregar seu sabre, mas ele fez algo com os cristais dentro porque isso poderia ser perigoso. Ele manipulou as energias da força de ambos para se misturarem completamente, fazendo com que ambos os cristais ficassem cheios de roxo. Depois que tudo foi resolvido, era a hora de Anakin ir embora, mas Shaq tinha algo a dizer. Espere. Capítulo 115, Partida. Espere.
A voz de Shaak foi ouvida por toda a sala enquanto todos lamentavam a decisão de Anakin. O que é isso, mestre Ti? Depa Bilaba, um dos membros do conselho, questionou-a. Eu também tenho algo a dizer. Ela fez uma pausa enquanto reunia sua coragem para exercê-la plenamente neste caso. Vou deixar o conselho e a Ordem Jedi também. E se inicia outra rodada de pessoas conversando entre si, aparentemente do nada. Outro de seus membros Jedi estava saindo e desta vez era alguém que fazia parte do conselho. A razão nos diz que você vai? Yoda falou, o que fez a sala se acalmar enquanto Mace ficou em silêncio durante toda a aprovação. Eu tenho que ir com Anakin. Ela falou e depois continuou. Mas não estou saindo apenas por causa dele. Aproveitei e apreciei meu tempo aqui no templo. Só que agora é minha hora de partir e não há mais nada aqui para mim. Seu sabre de luz, você retornará também. Yoda respondeu não brigando com ela por causa dessa decisão. Claro. Obrigado, mestre. Shaak curvou-se para Yoda antes de se levantar e ir em direção a Anakin. Desta vez, Anakin agora se juntou a Shaak, pois ele poderia ir embora e não teria nenhuma despedida massiva, ou pelo menos é nisso que ele acredita. Seus alunos que souberam de sua partida em breve e todos os outros afetados por suas ações estariam lá quando eles partissem. Anakin junto com Shaak se juntaram a Ayla Barriz e a Ahsoka. Todos estavam na sala de treinamento aguardando notícias do que estava acontecendo e sabendo que também iriam. Nenhum deles realmente teve coragem de dizer que queria ir embora, então Anakin teve que resolver as coisas com as próprias mãos. É claro que esta foi apenas uma forma de evitar responsabilidade se algo der errado, é uma coisa instintiva a se fazer. Isso foi feito? Barriz correu até Anakin e questionou com algum medo vazando através do vínculo que ele compartilhava com ela. Tem. Anakin respondeu. E, Ahsoka foi quem continuou aqui. E podemos ir. Anakin continuou por ela. Bem desse jeito? Ayla questionou. Simples assim, mas vocês três terão que devolver seus sabres de luz também. Não se preocupem com isso, sempre podemos fazer novos. Anakin respondeu. Anakin não levou seus sabres de luz com ele porque eles estavam tentando se esquivar da responsabilidade de sua escolha de partir com ele. Então eles teriam que confrontar os mestres enquanto eles entregavam seus sabres de luz ao saírem. Ele não pode agir como um escudo para eles o tempo todo. Afinal, a responsabilidade é algo importante para construir o caráter. O grupo acumulou muita tensão nos últimos dias, porque mesmo que estivessem todos preparados para as consequências potenciais, eles não queriam ter que ir contra os Jedi. Apesar de quão fortes todos aqui são, especialmente as garotas ligadas a Anakin através da Díade e sem mencionar o próprio Anakin, seria extremamente difícil lutar para sair. É claro que eles poderiam ter escapado e era isso que todos teriam feito. Mas agora que eles não precisam fazer algo como fugir, tudo ficaria bem. Vocês podem ir arrumar suas coisas enquanto eu cuido das minhas próprias coisas. Anakin afirmou. Ahsoka foi a primeira a ir, pois estava mais animada com a perspectiva de se mudar para um novo lugar, algum lugar que não tivesse as mesmas 4 paredes em que ela teve que ficar. Uma vez lhe foi dada a oportunidade de partir, e ela sabia que mesmo tendo visões que lhe mostravam muitas coisas, isso não era suficiente para ela. Ela queria ir lá para experimentar essas coisas sozinha. Já estou pronto. Barriz inseriu seu próprio progresso, que já estava feito, que é o que Ayla e Ahsoka deveriam ter feito e Anakin realmente não incluiu Shaak nisso, pois ela estava indecisa em partir antes desse ponto. Já pronto, parece que alguém é capaz de pelo menos ouvir minhas instruções. Anakin respondeu balançando a cabeça. Barriz provavelmente está ansiosa para poder passar mais tempo com Anakin ou mais tempo com Finn em Tatooine, pois ela gostava bastante da mãe de Anakin e sabia que se ela quisesse ter um relacionamento com Anakin, provavelmente seria prudente abordar a mãe dele. Afinal, ela estava no comando de um dos impérios mais prósperos e de rápido crescimento da galáxia. Enquanto todos saíam para fazer suas próprias coisas, Anakin teria que revelar a Barriz agora que ela provavelmente seria sua terceira, ou talvez até quarta namorada neste momento, porque ele havia se casado com Ayla e Padme. Bem, como posso explicar isso? Anakin olhou para a testemunha, Shaak. Não olhe para mim, é você quem tem algumas explicações a dar, não eu. Ela respondeu deixando-o de fora, cortado e seco. Suspirando, ele responde. Ok. O que vocês estão falando? Barriz estava naturalmente curiosa, pois envolvia contar algo a ela. Bem, você vê. Anakin então explicaria o que havia acontecido em Naboo. O quê? Já. Barriz parecia angustiada, então Anakin apenas deu um abraço nela para fazer seu sofrimento mental passar. Claro que não funciona, mas pelo menos a acalma. Por quê? Ela o questionou. Você sabe o porquê, ou pelo menos eu já lhe contei o porquê. Anakin começou. Quero dizer, por que não eu? Barriz disse enquanto continuava a abraçar Anakin assim que ele a abraçou. Ela ouviu as 4 batidas do coração dele, elas criaram um tom rítmico claro que embalou sua mente. Por que não você? Você também está ciente do motivo. Anakin respondeu. Ela o abraçou o mais forte que pôde. Eu sei. Barriz disse em tom deprimido. Eu ainda quero você, então torne-se meu. Anakin continuou antes de ser interrompido. Alguém tosse, o que interrompe o momento que os dois compartilham. Foi Ayla quem voltou com tudo que tinha ao lado de Shaak, que já está acostumado com demonstrações de carinho como essa entre Anakin e seus entes queridos. Ahsoka apareceu apenas alguns segundos depois e percebeu que havia algum constrangimento na atmosfera, mas não pensou muito nisso quando disse. Ok, estou pronto para ir. Ótimo. Vamos então. Anakin disse que agora havia se separado de Barriz. Os 5 partiram enquanto Anakin dizia aos androides para partirem antes do tempo, afinal, ele não queria deixar essas coisas para trás. Todos seguiram em direção à entrada e saída principal do templo e ficaram surpresos com o esperado acontecimento. Mestre Skywalker. Muitos jovens e até mesmo jovens Padawans vieram para a entrada em preparação para sua partida, enquanto alguns dos Jedi mais corajosos já haviam deixado a ordem sem avisar.
Os mais honrados ficaram para trás para dar a devida licença e adeus à ordem, eles também teriam dado a vida. O que vocês estão fazendo aqui? Anakin questionou a multidão enquanto usava o módulo de amplificação de voz em seu Nanozui. Alguém da multidão chega e se aproxima dele e das meninas. Foi a garota humana, o filhote que tentou tranquilizá-lo depois da última aula. Mestre Skywalker, estamos todos aqui para lhe dar adeus. A garota disse. Olhando para todos, Anakin sentiu um pouco de felicidade e isso transpareceu quando seu rosto começou a sorrir. Ver os rostos daqueles que ele ensinou ou daqueles que estavam aprendendo com ele, certamente trouxe um sorriso ao seu rosto, mas ele não poderia trazê-los consigo. Em outra ocasião, com certeza ele traria tantos quantos pudesse de volta ao seu império. Ele teria que encontrar uma família para todos aqui para adotá-los e isso levaria tempo, mas mesmo assim, quando tudo terminasse, todos seriam adultos ou perto de serem adultos naquele momento. Agradeço a todos vocês. Do fundo do meu coração, estou orgulhoso e grato por poder transmitir meu conhecimento e sabedoria a todos vocês. Se alguém mais que foi ensinado por mim não estiver aqui hoje, então vocês terão a tarefa de transmitir minha mensagem. Anakin afirmou. Minha mensagem é, todos vocês são bem-vindos ao Império, o lugar de onde sou originário. O império do qual tenho orgulho de ser seu príncipe e futuro líder. Anakin continuou. Não vou me arrepender da minha decisão aqui hoje, e você também não deveria se arrepender de ter vindo para o meu novo império, se assim o desejar. Os Jedi não são perfeitos, mas isso não significa que eu também seja perfeito. Há muitas coisas que estão mudando e ainda estão mudando, mas os Jedi para mim são um beco sem saída. Um lugar pelo qual serei grato, mas meu tempo aqui chegou ao fim. Todos vocês aqui não deveriam me seguir. Esta decisão é algo que duraria a vida toda. Algo que mudaria o curso, o destino e o destino de vocês mesmos e daqueles ao seu redor. Anakin ainda continuou. Espero que todos vocês se tornem excelentes Jedi, se assim o desejarem. Ou um sensitivo à força que seja capaz de manter o equilíbrio. Ou você pode querer fazer outra coisa em sua vida, além de fazer parte da Ordem Jedi. Eu aceitarei. Não, o Império aceitará todos aqueles que quiserem. Esta é a minha mensagem. Anakin terminou. Anakin então iria com as garotas e iria embora, mas não antes de os três, Ayla, Ahsoka e Barris, devolverem seus sabres eles mesmos. Depois de passarem por isso, aprenderam que assumir a responsabilidade por suas ações não era tão ruim quanto pensavam e, na verdade, os aliviou desse sentimento desconfortável. Esse sentimento é culpa. Culpa por não terem conseguido cumprir suas decisões, por não terem conseguido permanecer fiéis a si mesmos e sem saber por que partiram com Anakin. Ao fazê-lo, tranquilizou e reafirmou seu desejo de partir porque vinha de si de dentro, e não havia espaço para hesitações. Agora que tudo está pronto, todos embarcaram no navio de Anakin Jabita e seguiram em direção à sua nova vida. O que poderia ser, entretanto, é uma questão totalmente diferente. Uma coisa era certa, no entanto. Eles sabiam que pelo menos experimentariam a felicidade enquanto estivessem com Anakin. Ele seria um ótimo pai. Sha'ak e Ayla tiveram o mesmo pensamento ao revisarem o que havia acontecido na entrada do Templo Jedi. Parece que ele foi bem recebido, querido e talvez até amado pelos filhos como figura paterna. O que você pensa sobre? Qui-Gon foi abordado por Mace quando eles viram de longe o discurso e a mensagem de Anakin para os jovens e padavans que se reuniram para sua licença. Estou pensando porque exatamente Anakin está indo embora. O que ele me trouxe é preocupante, pois posso ver seu raciocínio. Qui-Gon forneceu. Realmente, Mace disse enquanto perguntava. Ele me pediu para ir embora com ele. Dá para acreditar? Qui-Gon fez uma pergunta retórica. Eu quero. Embora eu não tenha sido formalmente convidado como você, Skywalker sugeriu sutilmente que gostaria que eu me juntasse a ele junto com aquelas garotas com quem ele saiu. Mace respondeu no entanto. Sim, é intrigante que ele seja capaz de obter tal apoio, mesmo dentro do próprio conselho. Qui-Gon disse ainda sem acreditar no assunto. O garoto não, ele é um homem agora. Skywalker é um mulherengo. Parece que ele conseguiu seduzir membros da nossa ordem para se juntarem a ele. Mace disse. Pelo que entendi, eles foram forçados a entregar seus sabres de luz em vez de Anakin fazer isso por eles. Qui-Gon respondeu pensando nisso. Parece que eles também tiveram seus próprios motivos para partir, e Anakin é o catalisador. Sim, agora devemos nos preparar para um aumento na saída de membros Jedi. Mace disse pensando nas consequências, pois já havia começado. Embora não tenha havido um grande surto assim que a notícia se espalhou, a saída de Anakin se espalhou e aqueles dentro do templo e membros fora do templo, dentro de outras divisões Jedi, estavam começando a sair também. É claro que isso não estava certo e eles ainda teriam milhares de membros facilmente. Acontece que eles estavam agora em um período de guerra e todos os membros, especialmente aqueles que são verdadeiros cavaleiros ou mestres, são necessários. Sim, temo pelo que possa acontecer. Qui-Gon respondeu. Não tenha medo, você deve. O lado negro caiu. Yoda entrou na sala dos dois mestres. As guerras clônicas começaram. Será perigoso, membros de que precisamos. O Conde do Oku fez os movimentos que ele fez, mas o Império também fez. O que você quer dizer, mestre? Qui-Gon perguntou. Obtive a notícia que tenho. Império se estabelecendo em Geonosis, eles são. Um revés para o CIS, isto é. Yoda disse. É isso mesmo. Passaram-se apenas alguns dias desde que a República se retirou e Anakin ou a sua mãe já tinham começado a conquistar novas terras, abrindo uma nova rota para eles e ajudando a proteger as suas fronteiras espaciais. Geonosis estava agora sob o controle do Império? Isso é rápido. Mace questionou. Agradecidos por não termos aderido a Sei. Yoda respondeu. Eles foram levados. Não houve tempo para retaliar que Duokan teve. Isso é bom então. Mace disse. Bom, o significado ainda está para ser determinado. Bom, ruim, no meio? Não sei, mas com o tempo saberemos. Yoda continuou.
Enquanto isso acontecia, Sidious chegou à conclusão de que era Vader, aquele general recluso e esquivo do Império, por trás de todos os eventos que estavam acontecendo e que aconteceram. De que outra forma todos os seus planos seriam influenciados e tomados em uma direção diferente, se não pelas mãos de outro jogador agressivo, mas passivo, dentro do jogo de xadrez? Vader e Sidious estavam lutando entre si mentalmente e tentando superar um ao outro, e Vader parecia saber de seus movimentos com antecedência. Tudo o que estava acontecendo indicava a Sidious que Vader era pelo menos sensível à força, e lembrando-se de sua conversa com Vader há muito tempo, ele é cauteloso. Cauteloso porque Vader também poderia esconder dele sua sensibilidade à força, assim como vinha fazendo com os Jedi há muito tempo. Vou descobrir sua identidade. Sidious queria reivindicar o Império, mas estava se adiantando e precisava afirmar seu domínio e controle sobre a República antes de poder colocar os olhos em outras coisas, fora do escopo de seu manto atual. Provavelmente foi um erro da parte de Sidious ao tentar fazer com que o anexo Império controlasse a República, já que agora eles tinham margem de manobra quando se tratava de muitas coisas, o que significa que seria mais difícil ir contra eles politicamente ou através de qualquer tipo de intriga. A publicidade seria terrível se ele fizesse algo que tentasse prejudicar um espectador inocente na guerra que havia começado. Em breve, Sidious terminou de pensar consigo mesmo. Capítulo 116. Lar, Doce Lar 1. Gritos foram ouvidos de dentro de Jabita quando nos juntamos ao grupo agora em direção ao espaço Império. Havia um lugar em particular para o qual Anakin queria retornar para entregar as boas novas. Havia muitas pessoas esperando por ele em Tatooine e seria negligência da parte dele não se encontrar com elas novamente. Ahsoka, por que você não se acalma? Ayla gritou de onde estava sentada. Ninguém estava pilotando a nave, pois Jabita era totalmente capaz de se controlar sozinha. Ahsoka estava se divertindo muito dentro do navio. Ela nunca tinha estado em Jabita antes e estava extremamente interessada em saber exatamente o que Jabita era. Vivendo, o navio está vivo e Ahsoka está viciada no fato de que ela está viva e conectada a Anakin através de um vínculo especial, não como aquele que ele compartilha com os outros. Mas era algo de natureza diferente e por isso Ahsoka queria saber mais sobre isso. Isso é tão legal. Anne, por que você não me levou neste navio? Ahsoka perguntou enquanto ela se aproximava. Bem, agora que você é meu aprendiz, acredito que se Jabita permitir, é claro, você poderá usá-la o quanto quiser. Anakin respondeu. A bordo do Jabita, todos faziam suas próprias coisas e de vez em quando conversavam entre si, pois havia muito mais para fazer além de observar as coisas. Havia, no entanto, o material que Anakin havia instalado em Jabita porque ele não queria ficar entediado ao usar Jabita para viajar para lugares. Ela pode ser rápida, mas isso não significa que ela seja absoluta, o que significa que sempre há espaço para melhorias. Mas ele sabia que se Jabita ficasse mais rápido do que era agora, isso poderia começar a quebrar o espaço-tempo ao seu redor, movendo-se tão rápido que ela criaria quebras ou buracos de minhoca no tempo e no espaço apenas pela sua velocidade. O que seria perigoso se o exterior do seu casco fosse incapaz de resistir a tal força. Sério? E como você sabia que Mestre Yoda me tornou seu padawan? Ahsoka tinha uma expressão curiosa no rosto. Eu não sei. Talvez eu possa ler sua mente. Anakin respondeu. Você pode se quiser, mas eu sei que você não faria. Ahsoka disse com total confiança sobre sua posição moral. Você está certo sobre isso. Anakin respondeu. Acho que agora que você é meu aprendiz, deve ser na hora em que começarei a levar seu treinamento a sério. Oh, o quê? Ahsoka gaguejou. Mas eu queria jogar aqueles videogames de realidade virtual. Não há tempo para se divertir com isso, venha. Usaremos os sabres de treinamento que tenho. Vamos ver onde estão suas habilidades de combate com sabres de luz. Anakin afirmou enquanto começava a entrar em outra sala. Mas nós nem temos mais sabres adequados para usar. Ahsoka estava começando a questionar a sanidade de Anakin enquanto seguia. Ayla, Sha'ak e Barriz estavam em seus próprios mundos, pois também tinham acesso total à nave. Foi um abraço suficiente para abrigar todos eles, com quartos separados e tudo. Na verdade, Jabita tinha 6 quartos e Ayla costumava ir ao quarto de Anakin durante sua curta viagem ao Império. Enquanto Anakin e Ahsoka estavam dentro da sala que havia sido temporariamente remodelada para um lugar onde todos pudessem treinar, porque agora precisavam se readaptar ao combate sem sabres de luz, pelo menos por enquanto. Ayla e Barriz estavam conversando. Uma conversa que não foi acalorada, mas como Barriz estava um pouco triste e com ciúmes por Anakin já ter ido em frente e se casado com Ayla e Padme, ela queria fazer o mesmo. Ei, Barriz. Ayla cumprimentou a garota um pouco oprimida. Sim. Barriz não odiava nem sentia raiva de ninguém em particular, pois conhecia a situação e estava bem ciente do que poderia acontecer. Ela está mais brava consigo mesma por ter esperado tanto tempo e agora outra mulher iniciou um relacionamento com Anakin sem estar vinculada pela Díade. Não se preocupe. Ayla disse enquanto dava um tapinha em seu ombro. Isso é fácil para você dizer. Você é casado com Anne e está fazendo sexo com ele. Barriz lançou a Ayla um olhar penetrante. Sei como você sabia? Achei que ninguém pudesse ouvir. Ayla sussurrou a última parte para si mesma e ficou surpresa ao descobrir que o interior de Jabita não é tão à prova de som quanto ela pensava. Jabita, achei que você poderia cancelar o som. Ayla falou em voz alta e Jabita respondeu mentalmente a Ayla. Mas eu estou. Jabita disse através de comunicação telepática. É claro que podíamos sentir isso. Barriz começou. Sinta. Ayla questionou agora se sentindo muito confusa. Através do vínculo, lembre-se, sentimos tudo que Anakin sente se ele não se bloquear. Barriz disse pensando que Ayla tinha ficado um pouco em branco em sua mente. Mas eu pensei que poderia. Ayla gaguejou enquanto tentava encontrar uma resposta confiável sobre por que isso aconteceu. Eu também pensei.
Shakka entrou nessa situação porque ela também sentiu o tempo apaixonado de Ayla e Anakin juntos, o que também permitiu que eles sentissem o mesmo prazer e libertação. Shakka continuou corando um pouco. Acredito que pelo que entendi é que por causa da proximidade um do outro, somos capazes de sentir isso. É isso mesmo, a díade da força se torna cada vez mais forte e em algum momento se torna tão forte a ponto de ser inquebrável, através do tempo e do espaço. Como isso se relaciona com a incapacidade de bloquear o vínculo? Simples. Embora Anakin fosse extremamente poderoso e tivesse desenvolvido suas capacidades mentais para ser capaz de interromper a maior parte da transmissão de sentimentos, a força do vínculo, ou mais em particular, a força da invasividade da díade foi fortalecida quanto mais próximos os ligados estão mais próximos, um para o outro. Embora Anakin pudesse interromper memórias e pensamentos através do vínculo enquanto estava tão próximo, quando se tratava do ato de fazer amor, Anakin tinha muito pouco controle em tais transmissões de emoções. Isso mesmo, quando próximos um do outro, Anakin e as meninas devem ser capazes de sentir o estado emocional um do outro, com base no vínculo. Quanto mais longe, mais difícil é sentir essas emoções, mas por causa de tanta força, se alguém quisesse saber o que estava sentindo, poderia fazê-lo. Isso é muito embaraçoso. Então todos vocês sentiram o que Anakin e eu compartilhamos? Ayla perguntou com seu próprio rubor. Sim. Shakka e Barris disseram a mesma coisa, com Shakka apenas dando uma expressão inexpressiva em Ayla enquanto Barris fazia buracos na cabeça de Ayla. Uau! Calma aí, não é minha culpa que você não tenha abordado o Annie pessoalmente. Ayla disse ao ver o olhar de Barris. Barris desviou o olhar. Eu sei que... Ela pigarreou. Pare de ser assim, você sabe como Annie se sente, e também sabe como se sente. Então o que está te impedindo? Não estamos mais separados dos Jedi, somos livres para fazer o que quisermos, por mais que queiramos com Annie. Shakka disse enquanto Barris estava sendo mal-humorado. Não sei. Barris disse mais para si mesma do que para os outros. Ok, estamos aqui. Anakin afirmou ao sair do navio. Ele estava animado porque finalmente poderia aliviar a sensação desconfortável de ficar com os Jedi, pois sabia que isso era da força dizendo a ele que seria ruim ficar mais tempo. Ele mesmo sabia desse fato, mas é ótimo saber que a força está cada vez mais começando a deixá-lo ser e fazer o que quer, sem tentar direcioná-lo. É claro que ainda assim aconteceria, mas isso é normal sobre como a força é. A razão pela qual ele poderia explicar por que a força não estava agindo para fazê-lo virar para o lado negro e destruir os Jedi, depois retornar à luz e destruir o Sith é provavelmente por causa do enorme progresso que ela fez no equilíbrio, seu energias em Geonosis. Então este é o seu planeta natal? Ahsoka perguntou enquanto estava ao lado dele. Comparada a ele, a altura dela era bem pequena, apesar dos 15 anos, o que fazia um grande contraste entre os dois. Claro, Anakin ainda tinha um grande contraste entre ele e a maioria das outras pessoas ou espécies devido à sua altura, mas isso não o atrapalhou. Ele ainda manteve sua agilidade, flexibilidade e tudo mais que pudesse com o território. Mesmo o problema da chance de morrer mais jovem por ser mais alto não é um problema para ele. Agora com seu avançado fator de cura, imortalidade, reparo biológico e celular e reciclagem de materiais dentro de si. Sim, esse calor torturante e cheio de areia e sóis duplos que você vê no céu são normais aqui em Tatooine. Anakin respondeu a Ahsoka. Não é tão ruim assim. Ahsoka disse enquanto olhava para o céu, através da cúpula de vidro que cobria a cidade em que haviam chegado. Isso porque você está protegido por esta biosfera. Ela cria um ambiente artificial, o que significa que tudo aqui é controlado para funcionar corretamente. O calor, o vento e a chuva. Tudo. Anakin disse enquanto as outras garotas saíam do navio. Isso é muito legal. Ahsoka disse. Sim, pode até controlar o clima e até simular a passagem do tempo. O que quero dizer com isso é que aqueles que estão dentro experimentarão padrões sazonais e com o passar do tempo, poderão se acostumar com isso. Biosfera, mas dentro das casas construídas para replicar esse efeito. Anakin disse, agora se reunindo com Ayla, Barris e Shakka com tudo que poderiam ou iriam tirar do Templo Jedi. Por que é que? Ahsoka perguntou antes de acrescentar. Quero dizer, por que alguém gastaria recursos até mesmo para que as casas tivessem efeitos iguais ou semelhantes? Porque os humanos não são os únicos habitantes de Tatooine, ou mesmo de todo o espaço do Império. Anakin disse antes de continuar. As pessoas aqui podem viver num ambiente que seja mais adequado à sua espécie, caso contrário, pode ser prejudicial. É claro que existe o facto de a evolução natural ser uma coisa e com o tempo, as espécies se adaptarem, mas isso não precisa de acontecer, pois poderiam evoluir de diferentes maneiras para compensar. A tecnologia é uma coisa linda. Anakin terminou. Você diz isso porque adora qualquer coisa relacionada à tecnologia. Barris afirmou saber muito bem quanto tempo gastava em qualquer coisa relacionada à engenharia, mecânica e outras formas de tecnologia avançada. Você está tecnicamente correto. Anakin respondeu enquanto continuava. Devíamos começar a nos mover agora. Jabita ficará bem se a deixarmos. Ela irá para uma área não revelada. Anakin disse. Então Jabita irá para uma área enquanto está camuflado? Ahsoka perguntou enquanto o grupo começava a andar com toda a bagagem. Sim. Anakin respondeu. O grupo, como começou e o dia estava basicamente entre a largada e o meio, foi cumprimentado pelas diversas pessoas que moravam em Tatooine, mais especificamente a cidade que antes se chamava Mos Espa, hoje se chama Sky City. Porque as pessoas gostariam que o nome da cidade continuasse o mesmo depois de algum tempo. A maioria dos cidadãos de Tatooine eram originalmente pessoas normais que foram esmagadas pela ditadura opressiva de Jabba, Hutt, ou escravos que faziam parte do comércio de escravos que Jabba permitia. Por que todo mundo está olhando para nós? Ahsoka questionou quando começou a notar cada vez mais que as pessoas estavam começando a se reunir e seguir o grupo. Isso porque nosso Annie aqui é o príncipe deste império. Ayla respondeu à pergunta de Ahsoka. Eu sabia disso.
Só que não pensei que as pessoas aqui soubessem tanto sobre ele, já que ele tem estado muito longe. A Sokka respondeu. Isso pode ser verdade, mas você esquece que ele é uma figura pública com algum nível de fama na República. Pegue essa fama e multiplique por cerca de 1000 vezes isso por causa das muitas coisas que ele fez por eles. Pelo menos há muitas coisas que ele fez pela maioria das pessoas. A Ayla continuou. Mas esse nível de fama ainda não é uma loucura? E por que ninguém realmente se aproxima de nós? Foi Barris quem questionou isso, embora ela, a Ayla e Shaq estivessem aqui, ela não sabia muito. A pessoa com provavelmente mais informações sobre o status social de Anakin dentro do Império é a Ayla. Meu príncipe! Uma voz mecanizada gritou à distância, e o chão começou a tremer um pouco, o que fez com que o grupo ficasse chocado com o que se aproximava deles. Todos, exceto os habitantes de Sky City e o próprio Anakin. Era um grupo de androides que veio escoltar o grupo até o palácio. Anakin esperava que sua vinda fosse uma surpresa para Fi, e esperava que não fosse ela quem fez os droides virem aqui. Na verdade, ele também está grato pelos androides porque ele estava prestes a chamá-los de qualquer maneira, porque as pessoas aqui estavam sendo um pouco assustadoras. Eles não ficaram totalmente silenciosos nem nada, mas mantiveram distância e como se ambos estivessem assustados, respeitosos e fervorosos em sua abordagem. Eles não queriam ir embora. Felizmente eles não eram Sans. Sem dúvida ele provavelmente era algum. Ele teria que lidar com isso agora que estava de volta. Outra coisa para pensar era o quanto as pessoas sabiam sobre ele. Ele não achava que seriam tão devotadas ou quaisquer outros sentimentos que ele pudesse sentir. Também estava começando a deixar as meninas incomodadas com a quantidade de atenção que recebiam por estarem ao lado dele. A vida de uma celebridade não é tão divertida como muitas pessoas gostariam de ser. Havia muitos problemas para Anakin sequer considerar ser uma figura pública, mas ele não pôde evitar isso por causa das escolhas que fez. Agora ele tem que lidar com essas consequências, mas também aproveitará os benefícios, sejam eles quais forem. Pelo menos os androides sabem que não devem usar o título de imperador quer queira quer não. Ele pensou para si mesmo. Meu príncipe, por que você não nos chamou? Vamos escoltar você e seu. O androide comandante olha para as garotas antes de continuar. Consortes. Isso provoca uma reação das meninas quando elas exclamam que não são suas consortes, mas a Ayla diz que é sua esposa enquanto as outras são amigas. Sim, amigos. Peço desculpas, minha senhora. O androide comandante tenta se curvar, enquanto os outros androides também se curvam porque devem seguir o exemplo de seu comandante. É um pequeno erro, mas por favor não me confunda com um simples consorte. A Ayla diz enquanto as outras garotas se acalmaram, com a Sokka ficando um pouco chocada porque seu Anakin do nada se casaria com a Ayla. Essa conversa teria que esperar, pois eles estavam indo para o palácio. Anakin faria uma grande entrada. Capítulo 117. Casa, Doce Lar 2. Fi estava tendo um ótimo dia. Não é o pior e certamente o melhor, mas estava tudo bem. Tudo estava funcionando e indo bem, com alguns problemas surgindo de vez em quando. Mas a inteligência artificial cuidava da maioria desses problemas sem a necessidade de sua interferência. Ela geralmente passava uma pequena parte do seu tempo na sala do trono do palácio, reunindo-se com as autoridades eleitas, e isso era um exercício chato. Quando se tratava de política, geralmente havia muita fita política para encerrar muitas coisas, mas não era isso que estava presente no Império. Por ser a imperatriz, ela tinha controle total sobre a vida das pessoas, mas isso não significava que ela fosse uma ditadora, pois o sistema político único aqui era estranho. Foram eleitos representantes de planetas, continentes, regiões e cidades. Existem até assentos reservados para espécies específicas, em particular porque eles eram nativos ou tinham nativos de vários planetas dos quais faziam parte, significando que sempre haveria um representante de uma espécie nativa para todo e qualquer planeta, enquanto outros assentos estavam em disputa. O único assento que estava fora dos limites, entretanto, era o dela. O povo decidiu que ela teria um cargo permanente e ela concordou, então seu cargo foi elevado. É claro que ela não foi a única a ter essa posição permanente, pois Anakin voltaria para assumi-la. Esse era o principal objetivo do raciocínio das pessoas, e à medida que mais e mais planetas eram colocados sob suas bandeiras, mais ela conseguia ver o quão diferentes eram os atuais habitantes do Império em comparação com aqueles do lado de fora. Existe uma crença fanática de que Anakin é algum tipo de salvador, e aqueles trazidos para o Império começaram a se adaptar e mudar a essas crenças. Imperatriz. Uma voz melódica veio da mesa central, de natureza feminina. Tenho os novos relatórios sobre o progresso da supressão das forças rebeldes do General Grievous. Obrigado, Siri. Fi ficou bastante surpresa ao descobrir que seu filho tinha ido tão longe para modificar a inteligência artificial para torná-la mais feminina e capaz de reproduzir sons, ou mais especificamente quando se trata de vocalizar palavras de diferentes idiomas. Ainda mais peculiar era o nome, já que não fazia parte de nada que ela conhecesse, e seu filho apenas disse que era algo com o nome de uma memória distante. Meu filho parece ser especialmente entusiasmado quando se trata de meninas. Fi estava preocupado com a possibilidade de ele não conseguir se casar, mas depois de revelar a ela que deixaria a ordem, ela ficou especialmente animada. Ela sabia que seu filho tinha muitos interesses amorosos ao seu redor e que ela seria capaz de ter uma família grande. Não que ela não goste apenas de ter Anakin, seria especialmente lindo, pelo menos para ela cuidar dos filhos dele. Ela sabia que ele lideraria o Império no futuro e talvez não tivesse tanto tempo disponível para dar amor e carinho aos filhos. Pelo menos ela estava preocupada com isso até Anakin garantir que isso nunca aconteceria. Ele prometeu a ela e ela acreditou plenamente nas decisões de seu filho. Até agora ele acertou em muitas coisas e quase nada deu errado, exceto os problemas comuns que acompanham diferentes decisões ou escolhas. Siri, você pode transmitir a música que meu filho fez, por favor? Fi perguntou educadamente. Claro.
Seri respondeu e começou a música que ela ouvia sem parar. Quem diria que seu filho tinha uma voz linda, capaz de vocalizar lindos sons e ser capaz de transmitir emoções? Estranhamente, porém, a música era diferente do que ela já ouviu falar, e era apenas para ser útil para ela, ou para ele mesmo e outras pessoas para quem ele decidiu lançá-la. Ele chamou a música Sansa, ela. Não que ela soubesse por que ele fez isso, mas supostamente estava ligado às suas memórias de um passado distante e à inteligência artificial que ele havia criado. Imperatriz, parece haver alguém se aproximando do palácio. Seri chamou Fi de seus pensamentos e do prazer da música bastante básica, mas interessante. Quem é esse? Fi perguntou à inteligência artificial. Imperatriz, acredito que é melhor que você saia para encontrar a pessoa que está sendo escoltada até o lado de fora do palácio. Siri respondeu e não respondeu à pergunta. Em vez disso, optou por fazer Fi sair e investigar ela mesma. Fi estava curioso como sempre. Siri respondia às suas perguntas com perfeita clareza e não deixava espaço para dúvidas ou questionava sua autoridade. Fi se levantou enquanto Siri se desativava do centro de exibição da sala do trono e via tudo pelas câmeras na frente. Fi, aproximando-se dos corredores do palácio que ligavam à entrada. Lentamente passou por eles e foi se aproximando cada vez mais enquanto era informada do progresso de seus visitantes em direção ao palácio. Ela foi informada de que a pessoa era na verdade algumas pessoas em vez de apenas uma pessoa, o que só a deixou ainda mais curiosa. Na verdade, Siri contava a ela como as pessoas estavam reagindo nas proximidades, o que a deixava ainda mais surpresa. O fato de os cidadãos do império dela e de seu filho estarem reagindo de maneira tão estranha disse a ela que era alguém que possuía uma fama significativa. Tanta fama que foi transmitida desde a República até as orlas exteriores, e não havia muita gente assim. Claro, existem celebridades que apareceram nos canais de televisão em Pirian e várias celebridades que começaram desde que sua conexão Ethernet segura foi estabelecida em todos os seus planetas, mas nenhuma delas existiria até agora. Não, a menos que todo o grupo estivesse cheio dessas celebridades. Mas por que os droides os escoltariam? Não é como se algum dos androides tivesse alguma diretriz para garantir que as celebridades fossem escoltadas aonde quer que fossem, embora a população tivesse seus próprios pensamentos e opiniões sobre quaisquer novas celebridades que chegassem ao topo em termos de fama dentro do Império. Isso não significava que as pessoas não estivessem bem ajustadas à sociedade construída e criada para o Império. Na verdade, a maioria das pessoas é bastante sensata e não é tão intrometida a ponto de atrapalhar a privacidade de uma celebridade por causa de alguma forma de fanatismo. No entanto, as pessoas ocupavam um lugar especial em seus corações para Anakin e até para ela mesma, a Imperatriz. Veio com o território. Depois de um tempo, os relatórios enviados pela Siri agora eram mínimos e apenas explicavam o progresso que esse grupo estava tendo para chegar até aqui e eles estavam demorando muito para vir. Fi ficou um pouco irritada com isso, pois queria voltar a ter mais tempo livre. Não que ela já não tenha muito, mas ela já se acostumou com a vida de luxo e isso pode ser visto na maneira como ela se comporta. Sua estatura, seu porte, a maneira como ela se move e falaram muito sobre seu progresso para se tornar uma imperatriz adequada. Um líder adequado para o povo. Gracioso, terno, suave, mas forte em quase todos os aspectos, se não em todos os aspectos, no que diz respeito ao Império e à segurança de seu povo. Ela foi muito admirada por muitas jovens e meninas que cresceram com as histórias de como Fi era a mulher mais gentil, paciente e sábia que se conhecia e que ela deveria ser algo a ser admirado também. Não foi apenas Anakin que foi usado como exemplo, mas Fi também. É claro que era impossível viver de acordo com os padrões estabelecidos pela sociedade e, apesar de Anakin ter investido tempo e esforço considerável para garantir que fosse visto como defeituoso, as pessoas convenientemente esquecem ou ignoram esses fatores. Havia muitas coisas incríveis que ele fez ao longo de sua vida, o que tornou tudo mais difícil para todos os homens dentro do Império. Que pena para eles. Fi pensou consigo mesma, mas isso significava apenas que os homens teriam que trabalhar ainda mais para provar seu valor. Anakin não queria isso, mas aconteceu e ele pode ter acumulado algum aborrecimento com esses homens, mesmo quando eles também o adoravam. Pelo menos seu super soro tornou todos muito mais capazes do que eram antes, o que significa que são capazes de pelo menos viver de acordo com os padrões normais agora estabelecidos na sociedade. Embora o conflito seja normal, sem ordem, ou pelo menos alguns limites dentro deste conflito, então ele apenas ficaria fora de controle, até que mesmo Anakin não fosse suficiente para as pessoas admirarem. Fi estava agora fora do palácio, bem na entrada e com sua visão superior e outros sentidos mantinha uma visão de falcão da área, esperando por seus visitantes misteriosos. Ela ainda tentava distinguir se deveria ou não ser ouvida, mas Siri não teria dito para ela ser assim sem saber que ela teria dúvidas. Ela pôde começar a ver o contorno de 5 pessoas segurando bagagens, o que significa que esse grupo não estava vindo para uma estadia temporária e ela tem certeza de que não há ninguém que ela gostaria de morar com ela no palácio. Fi ainda não conseguiu juntar todas as peças, embora também tenha recebido uma injeção de super soro, que aumentou suas capacidades mentais e físicas a um nível muito melhor do que as espécies básicas. Espere um minuto. Ela pensou consigo mesma enquanto começava a ver cada vez mais as feições daqueles que se aproximavam. Havia um homem humano que tinha características muito bonitas, os mais atraentes olhos roxo-violeta com cabelo loiro escuro e era alto. Parece muito alto em comparação com suas companheiras e com a maioria dos outros, se não todos os outros homens da área. Não poderia ser. Embora Fi tenha se acostumado com a ausência de Anakin, isso não significava que todas as vezes ela não ficava surpresa ou feliz em vê-lo. Desta vez, porém, ela sabia que ele voltaria para casa de verdade. Por muito tempo, talvez não para sempre. Ao lado deste humano masculino estavam todas as mulheres, uma mais jovem que as outras e estas eram 2 Togrutas, uma Twi'lek e uma Mary Allan.
Fi tinha uma ideia de quem eram os três enquanto o último era mais jovem, mas mesmo assim separado do grupo. Meu filho. Fi sorriu por dentro e por fora, mas não teve uma reação externamente surpresa como teria antes. Não, ela já estava acostumada com suas visitas surpresa, mas isso não significava que não estava menos feliz em vê-lo bem e vivo. Ela apenas esperou, sabendo agora que seu filho estava em casa. Para o bem. Ela não correu até Anakin nem nada parecido, apenas esperou. Esperou que seu filho a abraçasse e esperou para ouvir o motivo pelo qual ele havia trazido tantas garotas e estava meio que esperando que ele apresentasse todas elas como suas namoradas. Depois de alguns minutos, Anakin finalmente chegou ao palácio e viu sua mãe do lado de fora, aparentemente esperando por ele como se sempre soubesse que ele estava chegando. É claro que ela simplesmente exalava essa aura e na verdade, nunca soube, não até que ele disse a Ciri para contar a ela sobre sua abordagem, mas não diga que foi ele. Ele esperava que ela demonstrasse um pouco mais de surpresa, mas ele acha que isso é normal porque ele já faz coisas assim há algum tempo. No entanto, ele sentiu suas emoções de felicidade, pura alegria e também pôde ver sua expressão. Mãe. Algumas pessoas podem ficar confusas por causa do endereço da mãe, mas era assim que ele gostava de se dirigir aos pais, pois fazia o mesmo com o pai e o chamava de pai. É claro que ele não queria impor esse padrão de fala aos outros ou mesmo aos seus filhos no futuro, era apenas algo que ele havia guardado de sua vida passada. Não era como se isso tivesse afetado de alguma forma seu relacionamento com sua mãe, porque ele ainda a amava assim como ela ainda o amava. Era mais fácil que ele fosse o primeiro e único filho de sua mãe também, porque lhe pareceria normal que ele falasse assim e não causaria angústia. Se ela tentasse compará-lo com outras crianças e como elas falavam com os pais, ela provavelmente teria visto e ouvido a diferença. Anne, bem-vinda de volta. Fi puxou para um abraço. Ele não se importou com essa demonstração de afeto entre ele e sua mãe. Ele não tinha nada a esconder das garotas e não considerava isso uma fraqueza como alguns outros homens podem pensar. Deveria ser perfeitamente normal para um filho abraçar a mãe na presença da família, de entes queridos ou mesmo em público. Bem, estou de volta. Anakin se desvencilhou do abraço, pois mesmo que estivesse tudo bem, isso não significava que ele queria passar todo o seu tempo apenas abraçando sua mãe, especialmente em público. Ele ainda preferiria manter demonstrações de afeto em particular, mas se realmente quisesse, apenas para aqueles que amava, ele o faria com prazer. Sem hesitação ou talvez um pouco, mas isso é apenas a sua própria sensibilidade falando dentro de si. E quem são essas lindas moças? Fi dirige seus olhos para algumas das mulheres que ela já viu antes. Ela estava confusa porque seu filho nunca havia trazido algumas mulheres humanas, considerando que só era possível para ele ter filhos com outros humanos. Pelo menos era isso que ela pensava e queria netos. Não é ruim ter uma namorada ou múltiplas de várias espécies diferentes. Fi realmente não se importava muito, exceto pelo fator de não poder ter netos. Novamente, ela não sabe o que ele pode fazer com outras espécies se quiser, mas ele não revelaria isso do nada. Mãe, estes são Ayla, Shaq e Barris. Tenho certeza que você sabe quem são os três, enquanto o mais novo aqui é meu novo aprendiz. Anakin reintroduziu e apresentou o grupo. Embora Barris, Ayla e Shaq se sentissem confortáveis na presença de Fi, isso não significava que a Sokka tivesse ou sequer tivesse tido a chance de conhecê-la. Então, obviamente, ela estava um pouco nervosa. A Sokka fez uma reverência e cumprimentou Fi. Olá, Emprez. Fi aqui antes de responder. Bem, você não é simplesmente fofo. Fi não hesita em começar a beliscar as bochechas de Ahsoka, mas surpreendentemente Ahsoka não estava tão longe da altura de Fi. Porque nem todo mundo entra. Tenho certeza de que discutiremos as coisas com mais detalhes lá dentro. Capítulo 118. Problemas no Paraíso 1. Sala do Trono, Palácio do Céu, Cidade do Céu, Tatooine dentro do Império. Anakin repassa tudo o que aconteceu com Fi e vai tão longe para revelar seus casamentos secretos, o que não surpreende sua mãe. Casado você é? Fi questionou, olhou primeiro para Anakin em busca de resposta antes de mover seu olhar para Ayla. Sim, Anakin confirmou, mas Fi queria saber pela mulher que estava logo atrás, mas ao lado dele. Shaq, Barris e Ahsoka seguiram seus próprios caminhos, escoltados para seus quartos, permanentes ou temporários, até que todos encontrassem seus próprios lugares, se assim desejassem. Anakin, Ayla e Fi ficaram para trás, pois ela estava imensamente feliz, mas um pouco irritada por não poder comparecer a este evento que quase qualquer mãe gostaria de ir. Sim, majestade. Ayla respondeu com educação. Bem, Fi sorria enquanto a garota não olhava em seus olhos, aparentemente com medo de ser rejeitada por ela. Mas que direito ela tem de se intrometer nas escolhas de parceiros românticos de seu filho? Essa é a decisão dele, não importa o quanto ela mesma teria tentado armar para ele. Ela está feliz de qualquer maneira. Bem-vindo à família então, e você não precisa me chamar de sua majestade. Tecnicamente, desde que você se casou com Anne, você agora é considerada a princesa deste império. Fi continuou. Obrigado, seu mage, quero dizer, obrigado, sogra. Ayla disse em tom questionador no final da frase. Tudo bem, mas você pode me chamar de mãe. Faça como Anne, mas se ainda se sentir desconfortável em fazer isso, não se force. Fi respondeu, dando algum apoio emocional, pois percebeu que Ayla temia sua rejeição. Claro, mãe. Ayla conseguiu responder sem cometer erros ou gaguejar desta vez. Agora que minha nora e eu resolvemos nossos negócios, Anne? Fi começou. Sim. Anakin respondeu em tom questionador. Você deveria pelo menos ter me contado sobre isso antes de tocar no assunto quando veio.
Não que eu esteja tão infeliz, veja bem. Eu teria gostado de ter visto essa cerimônia de casamento. Fi falou com ela sobre seus sentimentos sobre o assunto. Lamento não ter informado você. Anakin responde. Você deveria estar, porque acho que realizaremos uma cerimônia de casamento adequada. Também presumo que as outras mulheres que você trouxe com você também estarão envolvidas de alguma forma? Estou correto em presumir que de alguma forma você se envolveu numa situação bastante especial? Fi questionou enquanto ela o questionava. É complicado. Anakin respondeu. Bem, eu tenho todo o tempo para aprender e explorar o que aconteceu ao longo dos anos sem que eu saiba. Pelo menos quando se trata de sua vida amorosa, parece que você me deixou completamente de fora. Não que eu iria controlar isso ou algo assim. Fi acrescentou. Claro, mãe. Eu sei disso. Anakin respondeu antes de continuar. Também devo acrescentar que não sou casado apenas com a Ayla aqui. Fi não ficou muito surpresa neste momento porque sabia que seu filho estava pelo menos interessado nas outras mulheres que tinham vindo com ele. Eles pareciam ter algum interesse também. Não um simples interesse, mas alguns sentimentos e emoções reais. Ela viu a expressão nos olhos de Barriz e Sha'ak ao olhar para seu filho e sabia que, embora agora casado, havia mais mulheres que seriam seduzidas. Não que ela se importasse. Ela sempre soube do desejo de Anakin de ter uma família grande, e parece que ele alcançará esse objetivo. Ela não sabia de onde se originava esse desejo, mas apenas sabia que fazia parte de quem ele é. Sim. Você sabe daquela aliança proposta há algum tempo com a então rainha de Naboo? Anakin começou. Sim, gosto. Gosto bastante de Padme e adoraria tê-la como nora. Fi sorriu e continuou. Ainda mantemos contato um com o outro. Mas ela não te contou? Ayla questionou Fi agora tendo mais coragem para conversar com ela. Me disse o quê? Fi não parecia ser capaz de ligar os pontos. Bem, junto comigo, Padme ficou noiva e se casou com Annie também. Ayla continuou. Realmente. Fi ficou novamente surpresa e sentiu que estava passando por uma montanha-russa de muitas emoções. Mas ela não me contou. Ayla sugeriu. Talvez ela seja como eu. Ela acha que seria melhor manter isso em segredo até mais tarde, o que deve ser revelado agora, mas não acho que ela saiba que Annie deixou a ordem ainda. Isso é possível, e agora que penso nisso, minhas habilidades de comunicação parecem estar faltando, como eu deveria ter dito a ela. Anakin disse em voz alta. Sério, Annie? Ayla começou. Você nem mesmo contou a ela. Ela ficaria extremamente feliz. Ayla olhou para ele de forma engraçada. Sim. Você pode parar de me incomodar agora. Anakin suspirou com alguma exasperação. Esse é o meu trabalho, afinal. Fi continuou exatamente de onde Anakin parou. Os três então entrariam em contato com Padme sobre Anakin ter sido dispensado de seus deveres para com os Jedi, o que faria com que Fi agora tivesse esperança de que ela teria alguns netos. É claro que ela não conseguia nem entender o que Anakin havia feito por si mesmo e por seus entes queridos, porque sabia que por natureza, as mulheres em geral gostavam de crianças. Se ele não pudesse ter um com eles, eles ficariam extremamente tristes. Não é esse o seu único objetivo na vida nem nada, mas é uma parte imensamente importante da vida de uma mulher se ela decidir começar uma família. Ele não queria que nenhuma de suas esposas ficasse triste com esse fato, mesmo que elas suportassem essa dor emocional. Ele simplesmente não permitiria isso. Padme viria para o Império porque poderia se aposentar de seu cargo de senadora. Tudo já havia sido planejado, o que resultaria em uma aliança adequada entre Naboo e o Império através de seu casamento. Assim que se tornar público, é claro, o que aconteceria em um curto espaço de tempo, já que fofocas como essa são difíceis de deixar passar na imprensa e em breve também dentro do Império. Muitas garotas que queriam ver se poderiam se tornar a esposa do príncipe ficariam desapontadas. Embora todos gostassem e chegassem a dizer, amo Anakin. Isso não significa que a maioria das meninas esteja disposta a aceitar tornar-se uma esposa entre muitas que ele teria. Há alguns que ainda permaneceriam fiéis aos seus sentimentos equivocados, mas isso não significa que Anakin os aceitaria por certos motivos. Sendo essas razões adíade, como se ele não tivesse um relacionamento com alguém, teria que haver algumas circunstâncias atenuantes onde ele teria permissão para se envolver com outra mulher dessa forma. Ele não era um canalha a ponto de simplesmente desistir do que tinha por algo que não tinha, porque isso era estúpido em sua própria mente. Anakin trouxe Ayla para seu quarto no Palácio Real, pois ela ficaria e dormiria com ele por enquanto. Ela monopolizaria totalmente seu tempo com ele e depois que ele explicou que era possível os dois terem filhos juntos, ela ficou animada. Além disso, isso significava que ela poderia começar uma família com seu amante, o amante de sua vida. Seu marido, outra pessoa importante, único e tudo mais que ela associasse a ele. Mas agora, ele poderia ser o pai dos filhos dela e os filhos deles também se tornariam parte deste império que ele construiu a partir do zero. Anakin e Ayla estavam em seu quarto real. Annie, você quer filhos? Ayla ainda tinha que perguntar, pois ela sabia que ele havia se modificado por causa dela e de seus desejos, ela às vezes era egoísta, e ele também, desde que ambos dessem tudo de si um ao outro. Então nada iria atrapalhar. Claro que sim. Por quê? Você achou que eu mudaria apenas para satisfazê-la? Como você é incrivelmente arrogante. Anakin disse com um sorriso malicioso no rosto, os dois deitados em sua cama após uma exaustiva rodada de exercícios. Não, claro que não. Ayla se explicou. Gosto disso, mas só queria saber se meu querer e desejo não influenciaram você. Bem, partindo do vínculo que compartilhamos, é claro que seus desejos me influenciariam. Anakin continuou a brincar com um sorriso malicioso no rosto. Pare com isso. Ayla apenas jogou o travesseiro nele, mas não largou o abraço de Anakin. Boa noite, Annie. Boa noite, Ayla. Anakin respondeu enquanto ela lentamente adormecia.
eu te amo. Embora Anakin não goste muito de dizer, eu te amo, porque acredita que dizer isso o tempo todo diminui o significado por trás das palavras, ele ainda responderia, eu também te amo. Como foram as férias do General Grievous? Anakin perguntou sabendo do estranho relacionamento que Grievous desenvolveu com Talzin. Oh, Lord Skywalker, quando você chegou? Grievous ficou surpreso, principalmente porque não sabia que Anakin voltaria tão cedo. Ele sabia de muitos planos de Anakin, mas isso não significava que ele soubesse tudo e não significava que sabia exatamente quando esses projetos seriam executados. E como você sabia sobre isso? Grievous questionou novamente ao ficar novamente surpreso com a capacidade de Anakin de saber quase tudo, em todos os momentos. Você continua questionando meus métodos, não é? Anakin disse em tom questionador. Não quero dizer nada com isso. Estou apenas surpreso com sua capacidade de fazer qualquer coisa. Grievous respondeu. E Grievous está, mas Anakin não estava exatamente aqui para uma visita social porque ouviu falar de algumas vozes dissidentes do Império. Como poderia o paraíso que ele construiu ter problemas? Falo porque ele permitiu que existisse, não porque queira desmantelar tudo que construiu, pois isso seria inútil. Criar apenas para destruir é incrivelmente estúpido e inútil. A facção rebelde não foi realmente criada por Anakin, mas ele permitiu que ela fosse promovida até certo ponto para que ele pudesse descobrir a verdadeira causa ou pessoa por trás dessa facção dentro do Império. Bem, não estou aqui para uma visita social. Queria saber sobre aqueles rebeldes. Anakin disse em tom questionador e de comando. Grievous vai direto ao ponto assim que percebe que Anakin não quer mais conversar sobre sua vida privada. Pelo que posso dizer, eles são baseados nos arredores do sistema de Estação Kemal. Então eles decidiram se esconder dentro do centro comercial secundário? Eles devem ter um fornecedor para os recursos que poderiam adquirir. Anakin postulou. Não localizarmos exatamente onde eles estão, mas devido às medidas menos rigorosas na Estação Kemal, eles têm usado isso a seu favor. Sugiro que aumentemos a segurança. Grievous foi interrompido. Não, há uma razão para isso e por enquanto você apenas terá que deixar para lá. Anakin o interrompeu. Posso perguntar por quê? Grievous não estava bravo e estava acostumado a apenas receber ordens sem saber exatamente o que estava acontecendo. Não era como se ele precisasse questionar tanto as decisões de Anakin mesmo quando encorajado a fazê-lo. A razão é porque Grievous viu tanta coisa boa que começou a tocá-lo e aumentou sua fé e confiança em Anakin a níveis altos, quase comparáveis aos androides, mas ele ainda manteve sua sanidade. Anakin não queria drones estúpidos que apenas ouviam comandos e precisavam de alguém, pelo menos uma pessoa para garantir que ele fosse desafiado. Novamente, sem conflito não há como saber se ele está ou não certo e deve continuar com suas decisões. A razão é que eu quero atrair a cobra para fora de seu buraco. Essa é a única razão pela qual essa dissidência existe, mas acho que também é uma maneira para aqueles que se sentem privados de direitos do Império se reunirem e me permitirem ver o que os preocupa. Anakin disse. Não há como dizer, pois nenhum sistema é absolutamente perfeito. Eu admiro muito essa característica em você, Lord Skywalker. Grievous disse com alguma reverência. Obrigado pelo elogio, mas acredito que você poderia contratar alguns agentes para Kemal. Anakin respondeu. Anakin e Grievous planejariam então seus próximos passos. Haveria um mínimo de droids sendo usados, pois alertaria quem está encarregado de tal operação e atrasaria o progresso de Anakin em ver quem exatamente está contra ele. Seja alguém de dentro ou algum fator externo tentando se infiltrar como verme que é. A academia de agentes instalada nos cinturões de asteroides do sistema Albana estava indo muito bem e estava a caminho de se tornar um dos maiores ativos do Império. Enquanto Anakin brincava com os Jedi, a academia criada se tornou um de seus maiores ativos, onde eles poderiam ser usados em eventos baseados em espionagem e intriga. Quanto melhor eles se tornavam com o treinamento e várias outras coisas, mais fácil era para ele fazer insurgências diretas. Não havia necessidade de vozes dissidentes que não estivessem sob seu controle, porque se o caos fosse liberado, poderia significar a ruína de seu trabalho. Os agentes aprenderam muitas coisas, desde exercícios físicos básicos destinados a manter a saúde e as capacidades físicas, até conhecimentos médicos básicos para garantir que tenham algum nível de sobrevivência. Mais do que eles foram treinados, é claro, incluíam roubo básico, técnicas de assassinato e várias maneiras de se esconder melhor. Havia outra coisa interessante que Anakin estava atento. Era o que Talzin faria para se integrar ainda mais e se tornar um aliado do Império. Ela certamente já ouviu falar do desenvolvimento, por mais atrasada que fosse a sociedade. Os avanços que ele trouxe foram mais do que suficientes para convencê-la de que precisava dele. O que ela faria dependia de qualquer um, mas Anakin tinha a sensação de que provavelmente incluiria apresentá-lo a uma mulher da Tomirian Zabrak, especificamente para se tornar uma de suas esposas, já que ela provavelmente não aceitaria que uma mulher fosse nada menos que isso. Como ela reagiria por ele já ser casado e agora ter muitas esposas e isso também vai aumentar no futuro, por ter mais de uma. Ela já estaria fazendo uma grande doação porque o quer, não dessa forma, mas isso não significava que ela abriria mão de sua própria formação cultural e religiosa. Bem, só o tempo dirá. Anakin viu alguns pontos futuros que incluíam ventres, mas ainda não havia como dizer como isso iria acontecer. Capítulo 119. Problemas no Paraíso 2. Na Estação Kemal, a resistência. A rebelião pela liberdade, ou movimento como eles se autodenominam, estava tendo problemas para crescer em número. Muitos de seus membros eram apenas pessoas normais e desiludidas do Império, que eram radicais o suficiente para aderir a tal movimento. Depois havia outros que eram criminosos dentro da galáxia maior e vieram para o Império acreditando que poderiam manipular o sistema existente.
Afinal, é um sistema novo e em rápido desenvolvimento e certamente haveria rachaduras para explorar, assim como havia rachaduras dentro da República ou mesmo dentro do Zut, onde havia uma rachadura enorme explorada todos os dias e a cada minuto que existia. A corrupção era galopante por toda a galáxia e as pessoas queriam corromper este glorioso império também. Como as mariposas para a chama, um grande poder tem grandes responsabilidades, mas também significa que um grande poder geralmente tem grande corrupção. Na maioria das vezes o poder corrompe, mas o poder absoluto corrompe absolutamente. A Estação Kemal tornou-se uma base de operações para os dissidentes. Devido às baixas restrições e vigilância, eles puderam permanecer aqui com sucesso. A resistência ficou surpresa com o fato de haver tão pouca atividade nesta estação. Não deveria ser o centro comercial secundário do Império? Seja lá o que fosse, eles estavam tentando e só conseguiram obter alguns lucros daqueles aqui. Não que pudessem prejudicar excessivamente aqueles que decidiram se instalar e viver aqui para viver a vida de empresário, comerciante ou vendedor. Você tem a mercadoria? Uma pessoa dentro de um capuz perguntou. Claro que tenho a mercadoria. Não sei exatamente para que você quer essas coisas, mas será o seu funeral se você descobrir. Não quero que ninguém venha até mim quando você descobrir. Um homem com o rosto sujo e sujo respondeu enquanto um androide atrás dele segurava algo. Uma caixa de algum tipo extremamente pesada. Pesado o suficiente para que o homem sujo não consiga levantá-lo. E é estável. A figura encapuzada pergunta enquanto gesticula com as mãos de uma maneira estranha. Você é estúpido ou quê? O homem sujo perguntou e continuou. Claro que é estável, senão eu nem teria trazido aqui. Esse material é perigoso e se cair em mãos erradas. Sim, sim, sim. Não me importo com isso. Quero agora. A figura encapuzada era provavelmente um homem pelo seu tipo de voz, e ele estendeu a mão em direção ao androide, mas foi parado pelo outro homem. Espere aí. Ele agarra a mão do homem encapuzado antes de dizer, ainda não recebi meu pagamento. Eu sei que vocês, Empírios, usam Skycoin e ouvi dizer que é uma moeda bastante útil, tornou-se bastante comum em uso entre aqueles dentro da orla exterior. Isso está certo. Skycoin, estilizado como SC, era uma moeda bastante conhecida neste momento, com todos os cidadãos do Empírio usando-a como moeda. Porém, algo estranho aconteceu que elevou o valor da moeda a extremos quando foi apresentada a pessoas fora de suas fronteiras. Ele decolou. Assim como o Bitcoin, ele começou a decolar com as pessoas comprando para cima e para baixo, o que foi o resultado de muitas coisas. Mas Anakin achava as pessoas estranhas porque atribuíam muito valor a algo que nem é real. Mas se a sociedade em geral decidir, em conjunto, que a SC tem valor, seria valiosa. Descontente, o encapuzado afasta violentamente a mão do traficante. Seu vira-lata estúpido. Como ousa me tocar? Ele dá um tapa no homem e o faz com sucesso porque seu androide ainda estava segurando o produto extremamente perigoso dentro. Ó o que você está fazendo. O androide estava tentando largar a caixa para ajudar seu mestre. Seu idiota. Você não sabe de quem eu sou. Eu não ligo. O encapuzado afirmou antes de sacar uma arma, com a qual usou contra o contrabandista caído. Agora morra. Um tiro blaster é ouvido quando o contrabandista é morto e o homem encapuzado aponta sua arma para o androide para acabar com ele, pois agora ele colocou a caixa totalmente no chão. Infelizmente era tarde demais para ajudar seu dono, e seu mestre não era inteligente o suficiente ou muito arrogante em acreditar que estava completamente seguro aqui. Eu. O homem encapuzado ri de uma maneira estranha, gargalhando também para o céu acima dele na rua deserta e isolada em que estava. Sem ninguém à vista, ele tinha controle total sobre a situação. O homem encapuzado, depois de fazer sua própria dança comemorativa maluca, move-se em direção à caixa e tenta levantá-la. Isso é pesado. O homem sussurrou para si mesmo enquanto o colocava de volta no lugar, agora sabendo que não seria capaz de levar isso consigo sem alguma ajuda. Algo para acabar com tudo. O homem então abriu seu comunicador e se conectou com alguém e pediu ajuda para vir buscar o pacote. Os rebeldes eram na verdade contra os androides e tudo o que os androides são porque o Império os usa o tempo todo para absolutamente qualquer coisa. Do setor médico, do trabalho policial, da administração. Todos estes acreditavam que o androide de alguma forma roubou todos os empregos que poderiam ter tido. Que maneira de reclamar da falta de trabalho quando havia uma grande quantidade de coisas que eles poderiam ter feito. Quaisquer que sejam as habilidades que eles tinham antes, podem ser inúteis porque os androides poderiam fazer um trabalho melhor, mas isso não significa que não pudessem aprender nada novo. A maioria, se não todos, neste momento, obtiveram o super soro que deveria melhorar a maioria das pessoas em relação aos seus níveis de inteligência ou mesmo habilidades físicas. Infelizmente eles colocaram as mãos no soro, mas puderam replicá-lo por causa dos métodos de proteção de Anakin. A alquimia Sith era muito boa quando se tratava de coisas assim e Anakin empregou esse conhecimento na criação e modificação do super soro. Alguns homens se aproximaram, encapuzados e com capuzes cobrindo a maior parte de suas feições e suas cabeças estavam abaixadas e se esforçaram para levantar a caixa. Eles conseguiram tirar essa coisa da área e fizeram isso sem ninguém os vigiando. Pelo menos era isso que eles acreditavam, mas Anakin tinha seus agentes rondando e perseguindo o maior número de pessoas dentro da estação Kemal. Esta estação de comércio era importante, mas não era tão importante que Anakin não se importasse em usá-la como um lugar para cultivar aqueles que iriam contra ele. Era muito mais fácil ter um inimigo que você conhece do que um inimigo que você não conhece e Anakin não gostava de não saber. Depressa, vá em frente. Precisamos sair desta área antes que alguns dos baldes de sucata inúteis do Império cheguem ao local. O homem encapuzado que estava enlouquecido ordenou que aqueles ao seu redor se apressassem e continuassem com as coisas rapidamente.
Não havia como dizer, pelo menos para eles, se atraíram ou não a atenção errada. Eles têm vivido uma vida boa nos últimos meses e estão crescendo em força. Seu benfeitor foi muito gentil em fornecer-lhes todas as coisas necessárias de que precisavam e todos eles estavam trabalhando duro para um futuro onde não haveria androides, para atrapalhar seu modo de vida. Afastados até mesmo das suas próprias casas devido às suas opiniões radicais, não tiveram outra escolha senão aderir a um movimento ao qual sentiam que pertenciam. A maioria das espécies inteligentes eram ou são espécies sociais e comunais simplesmente porque era assim que a evolução funcionava, especialmente no que diz respeito à inteligência ao nível dos humanos e outros onde a linguagem é proeminente. Sentir-se como se pertencesse a algum lugar sem dúvida criaria um maior sentimento de pertencimento e alguns começariam a sentir como se o lugar ou as pessoas das quais se separassem fossem algo semelhante à família. Quer aquele grupo do qual você fazia parte fosse visto de uma forma negativa ou positiva, contanto que você permanecesse firme ao lado deles, isso criaria o caos. Porque algumas pessoas não conseguiam perceber que o que estavam fazendo era prejudicial para si mesmas e possivelmente para todos ao seu redor. As comunidades e sociedades das quais fazem parte estavam além de algumas pessoas, mas eram exatamente isso. Eles estavam perdidos e nesse estado de perda, qualquer informação que absorvessem era uma grande parte de sua iniciação e doutrinação. Ei, você acha que o príncipe tem um plano adequado para lidar com esses rebeldes? Um homem com um terno projetado para ser furtivo perguntou a outra pessoa ao lado dele quem era na verdade uma mulher. Você está questionando a inteligência e o plano divino de nosso príncipe? A mulher respondeu enquanto eles estavam de olho em Kemal. O comércio de Kemal decolou desde então sob a influência de Anakin e do Império, assim como teria decolado originalmente no futuro, pois se tornaria um lugar para contrabandistas e todo tipo de pessoas se reunirem. As orlas exteriores não eram um bom lugar para ficar, especialmente dentro de sua natureza caótica, mas o Império estava finalmente colocando alguma ordem nesse caos. Lenta, mas seguramente isso estava e está acontecendo. Os agentes, tanto homens quanto mulheres, estavam explorando uma área específica que era conhecida por ser um dos locais da estação Kemal para o esconderijo daqueles que iam contra seu futuro imperador. Os agentes não foram treinados desde tenra idade ou algo parecido, mas indivíduos específicos com mentalidade, personalidade e traços de caráter corretos foram escolhidos para fazer parte dessa divisão. Foi feito especificamente para lidar com situações como esta: coleta de informações, reconhecimento dos inimigos dos impérios e outras tarefas. Eles são generosamente pagos. A vida de um agente é perigosa e eles usariam toda e qualquer habilidade que foram aprendidas ao longo de suas vidas para garantir que sobreviveriam às missões que realizaram. Anakin geralmente não gostava de enviar pessoas para a morte e se sentia muito mais confortável enviando androides, mas um trabalho como esse precisava do toque de uma pessoa viva. Embora Anakin ainda estivesse trabalhando com os Kaminoanos para criar seu exército sintético, isso não significava que eles estavam prontos e não significava que seriam bons agentes, considerando que seriam geneticamente modificados não apenas usando o super soro que ele havia criado, mas também os implantes genéticos do Holocron que ele obteve do que parecia ter sido há muito tempo. Alvos adquiridos. Uma voz falou através do comunicador, conectando o homem e a mulher com aqueles que já estavam dentro do prédio que eles estavam perseguindo. Alguém estava disfarçado e estava se aproximando para garantir a captura do alvo. Por que matar alguém quando essa pessoa pode ser usada para obter informações? Informações que Anakin queria saber e seus agentes sabiam que ele queria saber sobre certas coisas. Deixando de lado suas características e personalidades, todos eles tinham uma coisa em comum: a lealdade e a confiança inegáveis daqueles que estão acima deles. Isso tornou a exploração ainda mais fácil, isto é, se Anakin tivesse colocado pessoas normais no comando, mas ele tivesse conseguido alguns androides para fazer o trabalho de gerenciamento e administrativo. Quase tudo foi concluído automaticamente pela inteligência artificial conhecida como Siri. O alvo está saindo do prédio. O prédio era um bar de stripper, já que Anakin não se importava muito se uma mulher ou um homem queria se tornar prostituta. Na verdade, ele legalizou isso em muitos lugares simplesmente porque era a escolha das pessoas que participavam desse negócio. Claro, ele teve que garantir que algum tipo de regulamentação estivesse em vigor, já que ele não queria que seu povo pegasse ou criasse algumas doenças sexualmente transmissíveis. Isso seria ruim para a população de todo o Império, porque quem sabe que tipos de vírus poderiam ser produzidos. Seu super soro pode ser poderoso, mas não garante a alguém imunidade a absolutamente todas as doenças ou vírus que pretendem destruir e sugar a vida de alguém. Eu tenho um tiro certeiro. A agente disse através do comunicador. Tente a chance. Uma voz mecânica e sintetizada respondeu pela conexão deles. Cópia de... A mulher respondeu enquanto preparava sua própria arma destinada a deixar as pessoas inconscientes, mesmo aquelas aprimoradas pelo super soro. Anakin não apenas daria melhorias às pessoas sem criar contramedidas para muitas das habilidades que as pessoas estariam adquirindo. Foi bastante simples criar novos compostos químicos capazes de se tornarem novos sedativos para essas pessoas aprimoradas. A mulher começou mentalmente. 2. Ela continuou dentro. 3. Fogo. Ela deu esse último pensamento antes de disparar o tranquilizante com o qual andava em velocidades mais rápidas do que normalmente aconteceria. O alvo que eles perseguiam notou o dardo, mas não foi capaz de reagir a tempo porque estava bêbado demais. É claro que ele não estava apenas bêbado, caso contrário seu corpo aprimorado teria neutralizado esses efeitos. Ele também foi sutilmente apresentado a um veneno que prejudicaria lentamente sua agilidade e força. O quê? O homem engasgou quando o dardo pousou diretamente entre sua cabeça e ombros, em seu pescoço. Ele caiu quando o homem que estava com a agente veio da esquina e gentilmente colocou o alvo inconsciente em seu ombro.
ombro. Agindo como se fossem amigos, ele conseguiu sair rapidamente de lá enquanto dizia ao motorista que esperava do lado de fora para levá-los a uma área específica. Tudo correu conforme o planeado e os agentes provaram mais uma vez a sua utilidade numa situação como esta. Anakin simplesmente sabia que se tentasse fazer uma pessoa sintética que já foi um androide tentar esse trabalho, eles se entregariam. Sua grande estrutura e estatura enorme definitivamente denunciariam se sua capacidade de falar não fosse prejudicada. Bom trabalho. Alguém disse pelo comunicador enquanto todos seguiam seus próprios caminhos. Seja aguardando uma nova missão ou orando ao seu ser divino em forma mortal, Anakin. Pelo menos é isso que a gente está fazendo. Ela estava a um passo de se dar prazer ao pensar em ser tomada por ele e se Anakin visse isso, ele ficaria perturbado e talvez até excitado. Isto pode não ter sido o que ele queria, mas certamente foi o que ele conseguiu e ele teria que lidar com isso. Não que fosse tão ruim assim, pois apenas tornou mais fácil comandar e controlar aqueles que estavam sob seu comando, sob seus generais escolhidos e qualquer outra pessoa em uma posição de liderança. Meu senhor, a voz da mulher ecoou dentro da sala em que ela estava enquanto as cortinas se fechavam sobre o que aconteceria a seguir. Capítulo 120. Problemas no Paraíso 3. Interrogatório, a ação de interrogar ou processo de ser interrogado. Esse processo geralmente era lento, meticuloso, tedioso e geralmente não produzia nenhum resultado, pois as pessoas se esforçavam, mentiam, agiam, contavam meias-verdades ou simplesmente admitiam algo que fizeram, mas ainda conseguem se safar, de acordo com a lei. Infelizmente para os criminosos dentro do Império, eles não tiveram uma vida fácil. Eles não tiveram uma vida nada fácil. Principalmente aqueles que acabaram sendo levados por forças superiores do governo, que não faziam parte do sistema policial ou do processo judicial do Império. Havia muitas maneiras de fazer alguém falar e isso ficou ainda mais fácil porque Anakin ensinou aqueles que são sensíveis à força a habilidade que ele desenvolveu para si mesmo. Trata-se de técnicas de telepatia, empatia e leitura de mentes usadas através da força, com as quais permite que aqueles que são sensíveis à força sejam capazes de ver completamente através das mentes dos outros. É claro que eles não tinham como se proteger também, assim como ele havia começado anos atrás. Os droides vivos tinham gostado extremamente dessas diversas técnicas por dois motivos, sendo um deles o mais importante. Foi considerado um presente divino para eles, um presente divino destinado a ser usado contra aqueles que quisessem fazer mal a Anakin ou a outras pessoas ao seu redor. Um presente para se protegerem. Basicamente, um poder concedido a eles através de sua graça, e eles não estavam exatamente errados, pois através de seu vínculo com ele é capaz de transferir algum conhecimento para ele se quisesse. Sua própria interface integrada funciona como uma forma de conectá-lo melhor aos androides vivos, o que obviamente só aumentou sua devoção por ele. Anakin temia o que eles fariam ou quão zelosos eles se tornariam quando a criação de seus corpos sintéticos estivesse concluída. O alvo, agora que havia sido capturado, foi acorrentado e levado para o cinturão de asteroides do sistema Albana, onde a divisão ou departamento de inteligência estava localizada. Ninguém sabia exatamente onde ficava seu quartel-general, nem mesmo cidadãos sabiam, mas sabiam que o Império tinha tal departamento. O objetivo era ficar de olho nos assuntos internos e externos relacionados à segurança das pessoas. O alvo, agora prisioneiro, estava sendo trazido com correntes metafóricas, pois a tecnologia a qual esta galáxia tinha acesso era muito mais potente e eficiente do que simples correntes. O uso de correntes seria cruel e também poderia causar danos físicos ao corpo, não que uma pessoa aprimorada que passou pelo super soro não pudesse lidar facilmente. Por enquanto esta pessoa será chamada de preso porque seu nome ainda não foi identificado. O prisioneiro foi inflexível em não desistir de nada e chegou ao ponto de cortar a própria língua. Foi uma visão horrível de se ver, mas os agentes foram treinados mental e emocionalmente para tais eventos e ajudou o fato de terem predisposição com características distintivas que tornavam ainda mais fácil tolerar um comportamento tão radical. O prisioneiro agora com a língua mordida e machucada seria incapaz de dizer qualquer coisa, mesmo que o torturassem impiedosamente, não que eles fossem fazer isso de qualquer maneira. Grievous veria para ter certeza de que não sabia de nada, ou se sabia de algo que levaria aos objetivos, desejos e projetos que Anakin tinha reservado para todos eles. Um desses objetivos é garantir que haja conflito, pois sem ele o Império poderia estagnar e ele não iria querer isso. Há uma razão pela qual os humanos em sua vida passada ainda lutaram em guerras até o dia em que ele morreu. Não só trouxe avanços em muitos campos, mas também trouxe consigo várias quantidades de recursos valiosos. Aqui, no entanto, o recurso valioso de Anakin pelo qual ele está lutando aqui é a prosperidade do próprio Império, porque é uma ameaça interna da qual eles estão cuidando. Ele não pode permitir que a corrupção exista, embora atualmente não exista nenhuma forma real de corrupção interna. Além dele mesmo, claro, mas ele acredita e pelos resultados que lhe foram mostrados que está fazendo um ótimo trabalho. Da sua posição, porém, é muito fácil, por vezes, pensar nas pessoas em termos relacionados com números e não apenas pensar nas próprias pessoas. Em parte, é por isso que ele permitiu que tais radicais existissem de uma maneira reprimida que não levaria a muitos atos prejudiciais. Eles não mataram ninguém, pelo menos ninguém de dentro do Império, porque pareciam saber que se chegassem a esse nível, seriam completamente aniquilados. Insurgência para combater a corrupção e garantir que ele receba um alerta de vez em quando em relação ao que o povo quer. É claro que ele não levará em conta apenas as palavras das pessoas radicais, pois as suas opiniões eram demasiado extremas, mas elas poderiam apontar-lhe de onde essas opiniões se originaram. Ele poderia então promulgar leis ou remover leis que promovessem tal sentimento. O Império estava em constante estado de fluxo, assim como qualquer ser vivo, evoluindo e livrando-se do antigo enquanto experimentam peças novas e melhoradas.
Se funcionava ou não, tudo dependia de quão bem esse caminho evolutivo se adaptava ao seu ambiente e Anakin era totalmente a favor disso. Agora que estou sozinho com você, prisioneiro. Parece que você tornou impossível a comunicação normal com você. Grievous afirmou enquanto andava pela sala em que os dois estavam. Como só Grievous era realmente capaz de falar e ele tinha tempo de sobra, Grievous decidiu brincar um pouco com o estado mental do prisioneiro. Não para torturá-lo de alguma forma, mas para ter certeza de que sua mente está perturbada o suficiente para que ele entre e leia a mente do homem. Ele é um humano e um homem, aprimorado pelo super soro em um momento desconhecido e quaisquer registros que eles pudessem ter não estavam lá. O que significa que identificar esse homem levaria um pouco de tempo, porque parece que seus registros não incluíam esse homem em seu sistema. Foi uma grande tolice da sua parte ficar assim e até parece que você chegou ao ponto de remover todo e qualquer dado de sua existência. O que deveria ser impossível. Grievous parou de pensar na inteligência artificial conhecida como Siri. Ela é assustadora. E ela é. Ela é confiada às diversas quantidades de informações que fornece e até retém dentro de sua cabeça. Ela está diretamente ligada a ele dessa forma. Ele criou um reino semi-espiritual para a existência de sua consciência de androide vivo e Siri é o moderador dessa dimensão virtual. Sua dissidência foi notada agora e regravamos suas informações. Agora só faltam as coisas mais importantes. Não precisamos dos horários em que você foi ao banheiro ou do que comeu. Grievous disse antes de continuar. O homem apenas manteve o rosto inexpressivo e ficou quieto. Antes ele era um prisioneiro bastante travesso e chato porque depois de se mutilar decidiu rir em seu novo estado mutilado. Não somos uma empresa gananciosa que pagaria pelas suas informações privadas através do uso de uma conta Ethernet. Grievous continuou. Não, nós não fazemos isso porque é incrivelmente invasivo e você chegou ao ponto de garantir que não falasse, não importa o que fizéssemos. O prisioneiro parecia presunçoso e não havia nada para cobrir sua boca enquanto ele fazia sons estranhos de risada. Pelo menos é assim que você pensa, mas você perde muitas informações importantes. Você e os dissidentes não são os únicos capazes de reter informações. Grievous disse no tom bastante ameaçador que começou a definir a atmosfera. Você está com muitos problemas e sua punição provavelmente não será fácil dependendo das informações que você tem, do que você fez e de vários outros fatores, uma vez que descobrirmos quem é sua família e tudo mais. O homem parecia chocado com a menção de sua família, sem saber que Grievous ainda não tinha essa informação e estava apenas insinuando que a obteria. O homem, entretanto, teve esse boato passando por sua cabeça enquanto entrava em pânico agora, sabendo que sua família também estava em risco por suas decisões estúpidas. Não se preocupe, não iremos atrás de sua família e aqueles que não estiverem envolvidos não serão punidos de forma alguma. Isso é simplesmente estúpido. Grievous continuou sua manipulação mental sem a ajuda da força para garantir que o homem estivesse emocionalmente no lugar certo, tornando mais fácil para ele invadir sua mente. Parece que mesmo os radicais enlouquecidos também têm as suas próprias famílias. Grievous não sabia como deveria se sentir pela família do homem, se deveria lamentar por seu filho estúpido, ficar com raiva porque o homem colocaria sua família em risco ou lamentar por não ser capaz de ter filhos sozinho. Se ao menos houvesse alguma maneira de restaurar seu corpo completamente de novo. Não que ele não gostasse de seus novos armamentos e acréscimos à sua forma agora mecanizada, só que ainda não era o mesmo. Mesmo com a força, ele estava começando a perceber que, embora estivesse em um nível superior, ela não poderia atuar como um substituto adequado para um membro perdido. Ou vários. Os sentimentos eram diferentes e Grievous estava a começar a sentir falta desses sentimentos agora mais do que nunca, pois nem sequer conseguia ter relações com o seu amante. Não que eles pudessem ou devessem ter permissão para considerar as idades de ambas neste momento. O prisioneiro faz um barulho estranho, como se estivesse tentando dizer algo, mas não conseguiu, o que tira Grievous de seus pensamentos e o traz de volta à situação atual. Sinto muito por isso. É claro que não me esqueci de você, meu amigo. Acho que já conversamos o suficiente por enquanto para prosseguir com o interrogatório real. O homem parecia confuso e se pudesse diria algo parecido. E como diabos você faria isso? E Grievous respondeu ao pensamento do homem, pois ele podia ler claramente seus pensamentos e sentir suas emoções ao máximo neste ponto por causa da comunicação. Ser sociável é uma coisa assustadora e baixaria a guarda de qualquer um sabendo que uma pessoa não estaria fazendo nada prejudicial a você. Tornou-se ainda mais real para o prisioneiro quando Grievous apenas andou pela sala, o que criou alguns sentimentos de medo, mas apenas para aquelas emoções muito desafiadoras mentalmente liberadas para proteger a mente de alguém, foram amenizadas por Grievous. Não era como se Grievous tivesse um jeito especial com as palavras, ou que ele fosse tão encantador com o humano. Não foi através de caminhos psicológicos simples para chegar à raiz da mente do homem e depois entrar sutilmente sem que ele soubesse. É um processo complexo que Grievous levou muito tempo para aprender, mas agora que o possui, abriu grande parte do mundo para ele. É por isso que ele estava sentindo a necessidade de querer membros novamente, agora conhecendo os pensamentos e emoções das pessoas que olhavam para ele. Embora a tolerância seja alta para todos os tipos de pessoas, especialmente aquelas que tiveram que ser sintetizadas ou mecanizadas por causa do amor das pessoas por Anakin, isso não significava que elas ainda não ficariam assustadas com sua aparência. Agora sendo capaz de mergulhar na mente do homem, Grievous o fez tão lentamente, como se finalmente tivesse conseguido entender, o que não significava que ele seria totalmente incapaz de evitar danos a si mesmo ou à pessoa que estava tentando ler a mente. Houve relatos de coisas como ambas as pessoas, especificamente androides vivos, já que eram os únicos realmente não proibidos de usar. O iniciador e o outro androide sendo lido pela mente foram ambos mortos. Sua consciência foi total e completamente destruída, mas eles tiveram sorte de ter um backup armazenado na matriz. Cuidado agora, Grievous.
Seu treinamento. Lembre-se do seu treinamento. Grievous pensou consigo mesmo enquanto tentava simultaneamente desvendar as profundezas da mente do homem. Seu nome foi rápida e facilmente identificado como Trevor Singold, um nome estranho, mas Grievous não discriminou, pois ele próprio tinha um nome estranho. Era como se a pessoa que estava escrevendo o destino deste universo estivesse comendo um bolo delicioso totalmente coberto com uma cremosa cobertura de chocolate. Indo mais fundo, Grievous ignorou muitas informações tentando assimilá-las na sonda enviada à agora identificada mente de Trevor. Muitos problemas são identificados nesta técnica, mas mesmo que os problemas sejam considerados problemas, eles são apenas os riscos básicos para o desenvolvimento de tal habilidade. Foi extremamente influenciado pelo lado negro e, como resultado, tentaria causar o caos para ambas as partes envolvidas. Por favor, consulte o exemplo dado acima, onde 2 androides foram destruídos no processo, mas só foram capazes de sobreviver a tal evento por causa da matriz de Anakin. O que Grievous queria era tudo incluído no procedimento, informações relacionadas à rebelião em curso, recursos que possuem vários locais e bases espalhadas por Kemal e fora do Império, os superiores em posições maiores e melhores que poderiam ser mantidas e muitas outras coisas. Agora, isso é interessante. Grievous descobriu quem é a família do homem e eles eram na verdade cidadãos normais dentro do Império e não tinham nenhuma relação com os dissidentes além de não saberem e estarem conectados a ele. Uma esposa, 3 filhas. Meu Deus, esse cara está vivendo a vida, o que poderia ter? Grievous estava começando a reclamar sobre como o homem se saiu melhor do que ele, com uma esposa, um corpo de verdade e uma família própria, enquanto ele não tinha nada. Ele foi interrompido em seu processo de pensamento por 2 coisas. O primeiro é sem dúvida o mais importante, que incluía informações sobre uma arma que os dissidentes estavam tentando obter e conseguiram. Algum tipo de dispositivo explosivo que causaria muitos danos se fosse liberado e porque o homem se juntou a esse grupo radical. Foi deprimente. O que a princípio parecia uma vida normal, o homem foi traído. Mas não traído no sentido tradicional, mas traído por Anakin diretamente porque sua esposa estava, digamos, muito interessada nele. Descobrir que suas filhas também estavam apaixonadas por ele certamente não fez maravilhas para a psique do homem. Depois houve a depressão por não poder mais trabalhar. Não que ele não conseguisse encontrar trabalho em outro lugar, mas a maioria de suas habilidades estavam em empregos que os androides haviam assumido. Isso é deprimente. Talvez eu não queira o que ele tem, afinal. Grievous pensou consigo mesmo enquanto se retirava para fora da mente do homem. Claro, Grievous ainda queria um corpo, uma esposa e um corpo que pudesse usar, mas os acontecimentos dentro do homem lhe mostraram um problema. Um problema no qual Anakin poderá começar a trabalhar nos próximos dias ou semanas. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.